Boa noite, Gotham. Estamos novamente reunidos para falar sobre a coisa que mais importa, que, claro, é o Batman. Desta vez com uma convidada especial. Mas antes, vamos aos participantes do podcast. Começando pela Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente. Opa, hoje não é nem boa noite, é bom dia direto das praias de Temícera. É isso aí. Ele que também vem de uma região isolada do mundo, Roberto II. Eu fico perguntando se a Mulher Maravilha perde o jato invisível no estacionamento. Meu co-apresentador André Panceira, que tá gripado hoje. Estamos aí na terra da gripe, mas firme e forte para falar desta incrível mulher com o morcego. E este, que apresentou todo mundo, o cara que sempre andou com um lacinho pendurado na cintura, Carlos Vasquez, oi JT. Cara, lacinho não, mas eu saí nos bloquinhos de carnaval com a tiara da Mulher Maravilha esse ano. Temos fotos para provar, hein? Temos fotos para provar e elas não vão estar no post. E esse ano, no dia 1º de junho, sai no Brasil o filme da Mulher Maravilha, né? E nada melhor do que a gente fazer uma série de programas de preparação, né? Começando com o segundo programa da série Grandes Encontros. A gente fez já um dos Grandes Encontros do Batman com o Super-Homem. Hoje a gente vai fazer Grandes Encontros do Batman com a Mulher Maravilha. É uma coisa que, curiosamente, aconteceu menos do que a gente imaginava quando a gente começou a preparar o programa, né? É engraçado porque são dois membros da Trindade, né? A gente supostamente achava que isso deveria ter acontecido muito mais vezes. Exato. Na nossa cabeça, na nossa memória, teve um monte de encontro. Quando a gente foi pesquisar, a gente viu que não tinha tanto encontro assim. Tem muito encontro com a Liga da Justiça, com a Sociedade da Justiça. Ou então são encontros que são tão insignificantes que a gente vai pesquisar não acha. Coisa de passagem, assim. Então a gente pode começar falando do primeiro encontro, né? Esse a gente conseguiu localizar na primeira história do Batman e do Super-Homem participando da Sociedade da Justiça. Isso foi 1947, isso. 37. A própria sociedade já existia fazia um tempinho, já algumas edições. Que tinha uma regra naquela época na sociedade que o personagem que tinha uma revista própria não participava da sociedade. Era só membro honorário. Então o Batman e o Superman demoraram muito tempo para aparecer ativamente por causa disso. Eles eram citados como membros, mas nunca apareciam. A própria Mulher Maravilha aparecia pouco, né? Também, porque ela rapidamente teve título próprio, né? Ela estreou no Sensational Comics e menos de um ano depois ela já tinha título próprio. Era nessa época que ela era secretária da Sociedade da Justiça? Isso, ela começa como secretária. Machismo era o membro mais poderoso da equipe e era secretária. Nossa. Machismo é bobagem, é foda. Mas aí, depois disso, né, que é uma história padrão da sociedade daquela época, que era aquelas histórias que eles se encontravam, falavam, tem um mistério em tal lugar. Aí se divide em duplas ou trios e resolve o que é, né? Aliás, lembrando que a edição é a All Star Comics 36. Exatamente. Inclusive, e tem até um momento engraçado no meio do caminho, né? Porque eles estão lá na base da sociedade, aparece o Bruce Wayne do nada. A Mulher Maravilha vira tipo, e você? Eu sou só um milionário aqui. Mas eu vou sair e colocar uma pessoa pra me substituir porque eu não sou um herói. Aí ele sai na página seguinte, aparece o Batman. E a Mulher Maravilha fala, nossa, o Bruce Wayne consegue mesmo achar um bom substituto. E foda-se, e fica por isso mesmo. Foda-se, né? E aí, era de ouro, né, cara? Era de ouro total. É trecheira. Mas é trecheira divertida, trecheira do bem. Trecheira do bem. E é engraçado porque a gente falou, né? O Bud falou que normalmente a sociedade se dividia em duplas, né? Nessa história, eles não se dividem nem em duplas. É tipo, cada um por si. A gente tem uma história de 3 páginas do Batman encontrando Mas era o padrão, né? Na Era de Ouro, você lê, todas as equipes eram assim. Tinha os 7 Soldados da Vitória, o Esquadrão Vitorioso na Marvel. Era sempre assim, eles nunca agiam juntos. A primeira equipe dos Esquadrões agir juntos foi a Legião do Super-Herói. Bizarro, né? Acho que a Liga mesmo se separava sempre também. Não, mas a Liga já veio um tempo depois ainda né? Ainda não era tanto. Tinha o negócio da separação, mas não era tão direto. Eles ainda tinham umas horas que eles enfrentavam no final o vilão juntos, alguma coisa assim.
E depois disso, demorou muito tempo pra ter um encontro. Porque assim, aí continuou tendo algum encontro da sociedade. Depois, quando formaram a Liga da Justiça, continuou tendo encontros da Mulher Maravilha e o Batman eram membros fundadores, né? Na equipe original. Histórias do Batman com a Mulher Maravilha diretamente, sem ser parte dessas duas equipes, foi muito difícil achar. Histórias antigas mesmo a gente não achou nada, né? Não, é aquilo que eu falei. Devem até existir, mas devem ser tão insignificantes. Exato, não são nada relevantes pra nenhum dos dois, ninguém fala disso. E é nessas horas que você vê que a Mulher Maravilha é um ícone muito importante, mas dentro do universo DC ela não tem um destaque tão gigante, né? Ela sempre é jogada na Trindade. Sim, a Trindade é uma coisa imposta, né? Ela não foi uma coisa que realmente existiu por muito tempo. Mas é que a Mulher se a gente Maravilha parar pra pensar, de verdade mesmo, a Trindade, do jeito que falam, de seus personagens mais importantes e eles se relacionarem bem, é dos anos 90 pra cá. Porque a Mulher Maravilha, ela apesar de ser importante, parte da Trindade, ela depende de roteiristas que queiram explorar esse lado dela, porque no geral as histórias são muito genéricas, cara. É isso até hoje, né? Maravilha. Sim, ela depende de caras tipo o que fez o reboot dela depois da crise, foi o Azarello. Não, o depois da crise. Jorge Pérez. Ah, sim. E não foi o Jorge Pérez, né? Porque ninguém lembra que o Pérez não escrevia no início, né? O coitado do Greg Potter, que foi o roteirista, acabou sendo esquecido. Tipo o Bill Finger no Batman, né? Mas tem poucos roteiristas que sabem trabalhar a Mulher Maravilha. A gente pesquisou aqui primeiros encontros relevantes, histórias importantes da Mulher Maravilha com o Batman. Primeiro puxando da memória, né? Só que aí a gente viu que não eram tantos de memória. Depois a gente fez uma pesquisa maior e realmente não tem muita coisa. Então assim, teve um encontro, quase encontro, né, na época que o Deodato eu não sei nem se era o Mike Deodato que desenhava nessa época ainda, mas era nessa época. Era, né, que as capas eram do Brian Bolland nessa época. Belas capas. E contraste, né? Contraste. E teve um arco da Mulher Maravilha com Coringa. E assim, eu acho que o Batman deve ter sido citado, mas ele não aparece na história. Ele não aparece, mas agora eu lembrei de uma passagem rápida no pré-crise, que eu até tenho uma história que é do Batman. A Batgirl e a Mulher Maravilha fazendo ciúminho por causa do Batman. Nossa senhora. Cara, ali nos anos 70, 80 tem que ter coisa, cara. Não é possível que não tenha nada. A gente não conseguiu achar muita coisa. Por favor, se alguém lembrar de algum encontro nessa época, põe aí nos comentários do podcast, manda pra gente. Porque a gente realmente ficou bem frustrado de não achar nada. A única coisa que tem é essa da caso do ciúminho, que até a Mulher Maravilha tá com beijo do Batman. Mas é tipo uma história bobinha, uma só também, não teve mais. E bem besta, né? Um romance adolescente, assim, bem... Depois bem disso, assim, a primeira vez que tem um encontro que acaba sendo meio que na Liga da Justiça, se for ver, é no Reino do Amanhã, né? Que tem o grande lance que nas primeiras páginas aparece um morcego lutando contra uma águia e todo mundo supõe que vai ser o Super-Homem e o Batman se enfrentando. E aí, com o decorrer da história, você percebe que nessa história eles tratam a Mulher Maravilha e o Batman como opostos, né? Os dois são guerreiros, mas eles têm formas de pensar diferente. A Mulher Maravilha é mais de querer fazer batalha e tudo, e o Batman, curiosamente, é retratado um pouco mais diplomático, um pouco mais... mais estrategista, ele tava manipulador como sempre. Sim, ele tá muito interessante no Reino do Amanhã. E o Reino do Amanhã, eu acho que é uma das principais obras que trabalha essa questão da Trindade, que a gente falou que dos anos 90 pra cá, que foi mais trabalhado. Eu acho que foi lá que foi definido isso, pra valer. Sim, como algo, né? Porque a gente quando se reúne, né, a gente discute a questão do o que o Watchmen fez pros quadrinhos, né? Nos anos 90 tava que todo mundo usava sobretudo, todo mundo era cheio de arma, todo mundo era dark. E o Reino do Amanhã é esse resgate, né? Do herói clássico e tal, e por isso que a Trindade é muito importante. A crítica, né, de como estavam feitas as histórias de super-heróis na época. O Reino do Amanhã é uma resposta pra Image, né? Sim. Bem claro ali. Não só pra Image. Eu acho que é DC, todo o cenário, a Marvel né? Tava, né? Pro momento... pra tendência, né? O Magog é o Cable, né? Não tem como dizer que não, né? O Wade às vezes fala que não, né? Mas é tão óbvio.
É tão óbvio que é um personagem tão melhor, como ele viaja no tempo, né? O que eu acho engraçado do Reino da Manhã é que agora a galera tá curtindo Injustice, né? Que é o Coringa finalmente mata... Quer dizer, o Super-Homem finalmente mata o Coringa, e agora sim, tal. E o Reino da Manhã é sobre como chega um herói e faz exatamente isso, e o Super-Homem não consegue aceitar isso, né? Não, e o melhor, né? O Coringa faz a mesma coisa que o Coringa do Injustiça fez, matar a Lois. E o Superman do Reino da Manhã, mesmo assim, não mata ele. Sim. Exatamente. É bem foda. Reino da Manhã, quem não leu, vai atrás, que é uma das grandes histórias da DC. É uma das grandes histórias dos quadrinhos, pra falar a verdade. Né? Sim, sem dúvida alguma, um clássico, cara. E foi um lugar que a Mulher Maravilha foi mostrada como guerreira, né? Talvez tenha sido o primeiro lugar que ressaltou, né? Ela é uma amazona, é óbvio que ela é uma guerreira, mas eu acho que foi um dos primeiros lugares que mostra isso, né? Não sei se vocês lembram, no meio da história a gente não sabe muito o que aconteceu com ela, e em certo momento ela, acho que o Aquaman, eles vão tentar pedir ajuda do Aquaman, ele fala, sinto muito por você não ser mais a princesa de Themyscira, né? Sim. Que ela acha que ela fracassou na missão dela como embaixatriz da paz, e ela perdeu o status dela. É muito interessante. E isso daí é até revelado antes, né? Na verdade, dela ir até o Atlantis junto com o Superman pra pedir que o Aquaman faça o... Deixa eu fazer a prisão lá. Isso, a prisão lá embaixo. Na verdade, eles comentam até antes um pouco disso, só que é naquele momento, se eu não me engano, que o Superman fica sabendo. O Superman ele olha até surpreso pra ela, assim, tipo, nossa. Ele olha surpreso primeiro que ele não sabia que ela ia pedir esse negócio da prisão, né? Tipo, porra, você nem me consultou. E depois disso. E uma coisa bem relevante de Reino da Manhã é que, assim, a gente fala, um grande encontro do Batman com a Mulher Maravilha, mas na verdade ele é muito mais o encontro da Mulher Maravilha com o Superman do que com o Batman. Né? Sim. É ela que vai chamar o Superman de volta. Na verdade, eu acho que ela tem esse papel de ligar tudo, né? Porque o Batman e o Superman não interagem muito entre eles na história. Rapidamente umas 2 cenas, mas ela interage muito com os dois. É verdade, curiosamente, porque normalmente o elo ali é o Super-Homem contra a Mulher Maravilha, o Super-Homem contra o Batman, e aí eles se juntam. Reino da Manhã acho que é dos poucos casos que é o contrário, né? Que a Mulher Maravilha se relaciona com os dois separadamente. Mas o embate, ela tem um embate com o Batman e não com o Superman. O Superman, apesar de ter a parte ideológica, né? Mais pro final, quando a Mulher Maravilha já tá com sangue nos olhos, enquanto o Superman, tanto que ele meio que trai ela, entre aspas, que vai encontrar o Batman, né? E aí só depois disso é que o Batman e a Mulher Maravilha vão se confrontar. Enquanto o Superman tá lá, tipo, tentando fazer o Capitão Marvel voltar e o Capitão Marvel descendo a porrada nele. É porque eu acho que a Mulher Maravilha ela chega num ponto de ruptura, né, no Reino da Manhã, porque ela era embaixadora de Themyscira e ela, pegando o modo clássico, ela buscava a paz, né? Ela não buscava a morte nem nada, mas ela foi criada numa ilha de guerreiras. Sim. Então, quando tudo deu errado pra ela, quando o Superman traiu ela, e ela entra naquele modo Berserker no final. Então, o que o Batman faz como ele é manipulador, ele tenta trazer ela de volta à consciência, porque aí ela puxa ele pra cima, e depois que ela mata o cara lá, eu esqueci o nome do vilão que ela mata no meio da porrada. Ele meio que isola isso, que aí ele isola ela do combate. Mas ainda assim, tipo, ele chega a levar ela lá pra cima e ela só resolve, tipo, voltar os olhos, tipo, pra verdade, né, pra ajudar a humanidade e os super seres, porque tá vindo aqueles jatos com as bombas atômicas, né? E aí ele fala, o que você vai fazer? Quando ela vê os jatinhos de falcões negros, que ela... exato. E aí, vai continuar me batendo aqui ou você quer resolver essa porra? Exatamente. E ainda tem o finalzinho, né? Vou dar um spoiler rápido aqui, que, pelo amor de Deus, se você não leu o Reino da Manhã... Tem 20 anos, cara! Desculpa, se você no não finalzinho, leu o Reino da Manhã, pô... Você merece. Tem umas páginas no final que eu não tenho certeza se saíram na edição original ou se foi só naquelas são edições. Extras depois da 2ª ou 3ª encadernação. Que são mostrando que a Mulher Maravilha tá grávida do Super-Homem, né? Que eles estão lá no restaurante Planeta Krypton. Né, que é até engraçado que eles ficam falando, nossa, mas que lugar aqui, tipo, aqui a gente pode vestir do que a gente quiser, quem vai suspeitar que é a gente, né? E aí eu acho muito engraçado que chega o garçom de Lanterna Verde, eu tô vestido daquele herói antigo, como é mesmo? Arqueiro Verde?
Aí tem um momento que eles falam, né, que eles vão querer que o filho treine um pouco com o Batman, né? O Batman seja o padrinho. Seja o padrinho. Seja o padrinho, exatamente. E aí, o que é muito foda, acaba sendo um filho dos três, né? Acaba sendo que um aí filho da Trindade. eles mesmos falam, é filho de seres superpoderosos, né, mas que quer trazer esse lado humano, né, essa humanidade. E uma coisa que é legal, que o Batman, ele não deixa de ser Batman em nenhum momento, né, ele tá lá, aí tipo, a gente tem uma coisa pra falar, ele já tá cortando o bife, você tá grávida. Porque eu te conheço há não sei quantos anos, então tá mais brilhante. Tá mais brilhante, e o seu corpo, não sei o que, a massa, blá 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 blá, eles já ficam, caralho. Eles já percebem. E aí ele só fica. É o Batman, né, cara? É o Batman. Ele não fica surpreso, que ele já sabe, ele só fica surpreso. Mas ele fica surpreso quando chamam ele pra ser padrinho. Exatamente. Isso é bem legal. Não sei o que dizer. E essa criança, que seria filho do Superman e da Mulher Maravilha, existe uma versão no mundo real, que é o filho do jogador Agüero, que é neto do Maradona, e o padrinho dele é o Messi. Então o moleque tem uma certa responsabilidade aí. Caralho, que comparativo. E o Messi seria o Batman, então? É isso? Teria que ser Pelé. Autismo. Caralho. Era melhor que o filme do Pelé, mas... Cara, aí depois do Reino do Amanhã, eu acho que dá pra gente falar um pouquinho também, antes de ir pro encontro seguinte, das Moças Maravilha, né? Da Donna e a Cassie, que as duas tiveram coisas com os Robins, né? A Donna e o Dick, eles nunca tiveram um envolvimento amoroso, embora eu sempre tenha achado que eles iam ficar um casal legal, mas eles são que nem irmãos, né? A Donna e o Dick. Sim. Eles já chegaram a ter um flertezinho quando eram adolescentes? Acho que chegou a ter um... Sempre falam que o único Titã original que não pegou a Dona foi o Gart, né? Com a Aqualad, mas eu não me lembro de ter visto flerte algum dela. Eu também não. Pô, mas até o Mutano pegou ela? Não, os originais. Não, o Mutano não é original, os originais, assim, sim. O Ricardito pegou ela? O Ricardito pega até hoje. Uhum. O Ricardito pega geral, né, cara? Puta merda. Prendeu com quem, né? Porra, com cara, se o assistente pegador, do Batman e o melhor pegador, amigo... imagina o assistente... imagina que se o Dick, que é assistente do Batman, é um puta pegador, imagina o assistente do Arqueiro Verde. Um assistente drogado, né? Quem teve filho com uma vilã. E ainda é drogado, né? Teve filho com uma vilã, inclusive, né? Então, filha. Mas, então, tem esse relacionamento forte da Donna com o Dick, que eu diria que os dois são a base dos Titãs, né? O Dick é o eterno líder e ela sempre vai ser o coração da equipe. Sim. Exatamente. E a Cassie com o Tim, que é desde a época da Justiça Jovem, mas ficou interessante mesmo depois que o Connor morreu, né? Que eles têm um casinho rápido. O que me incomoda pra cacete isso. Foi, pra quem não leu essa fase dos Titãs, do Geoff Johns, o Connor Kent, né, o Superboy, ele namorou com a Cassie, né, com a Cassandra Sandsmark, né, o nome completo dela. A Moça Maravilha, a segunda Moça Maravilha. Eles namoraram e aí o Superboy morreu na Crise Infinita. Isso. E aí depois que ele morreu, o Robin, Tim Drake... Tem um lancezinho ali com a Cassie. Um ano depois eles têm um lancezinho. E aí depois o Connor, claro, ressuscita e fica uma teimão. E tem uma cena bizarra nisso. nisso. Fica um climão, né? Eles acabam se abrindo e acertando uma boa. No primeiro eu momento... achei bem trabalhado isso. É que eles não ficavam à vontade, né? O Tim e a Cassie, eles não ficavam à vontade quando eles se pegavam. Eles ficavam meio, putz, né? Mas fala aí, Roberto. Não, é que eu fui pesquisar encontros do Batman e da Mulher Maravilha, e como a gente sabe como a internet sempre aparece os encontros sexuais mais bizarros do quadrinho. Puta que aí tem um que é justamente do Tim com a Cassie, que é um pouco depois que o Connor morre. E aí o Tim tá puto, que ele acha que ele vai conseguir trazer o Connor de volta. Só que aí tá, tipo, tem uns tubos lá com o DNA dele, só que tá, tipo, não serve mais, DNA morto. Eles estão tentando clonar o Superboy. Aí ele quebra tudo, sabe? Aí os dois se beijam no meio de uma poça de matéria morta, assim. A primeira vez que eles se beijam. Que coisa escrota, sabe? Mas é isso mesmo. Era naquela caverna que o Tim tinha escondido embaixo da Torre Titã. Sim. A Robin Isso era o Geoff Jones ainda? Era o final do Jones nos Titãs. Porra, cagou no pau, hein? Achei que essas histórias eram legais, mas isso era esquisito, não. Não, eram legais, mas aqui comparado a toda aquela fase do Jones nos Titãs, assim, já cai bastante. Cai, no final caiu um pouquinho. Também a gente tava lendo 20 anos de coisa ruim das Titãs. É isso também. A gente perdoa, né?
E aí, cara, eu acho que mas voltando pros encontros do Batman com a Mulher Maravilha, eu acho que o primeiro crossover relevante, entre muitas aspas, da Mulher Maravilha com o Batman é na fase do Phil Jimenez. Que o Phil Jimenez escrevia e desenhava a revista mensal da Mulher Maravilha. Que, aliás, acho que o Phil Jimenez deve ser um dos maiores fãs da Mulher Maravilha do mundo. Ele é. Ele adora a Mulher Maravilha e os Titãs. Ele é muito fã. Você percebe, né, nas histórias. E ele fez um arco, resumindo bem, o arco chama Deuses de Gotham, né? Deuses de Gotham, exatamente. Cara, é que é tão tosco o conceito. Os deuses filhos do Olimpo, os filhos do Ares, possuem alguns dos vilões de Gotham. Então, tipo, o Deus do Medo possui o Espantalho, a deusa de, sei lá, do que, Discord, alguma coisa assim, possui a Era Venenosa e o outro Coringa. Aí o deus do terror, sei lá, o Coringa. E aí fica nessa. Grego aí, tinha muito deus, né, cara? Deus do terror e deus do medo, tipo, porra, cara. Deixa eu olhar aqui a história pra lembrar do que era o deus que o Coringa pega. Phobos, Ares... Era o deus pateta, né? Phobos é medo, né? Daí que vem fobia, né? O Phobos foi no Espantalho, a Ares foi na Era Venenosa. Que, aliás, são deuses que são os vilões do primeiro arco do Pérez na Mulher Maravilha. Que ele vai bem pra esse lado místico, né? A questão grega e tal. Acho legal esse ele, né? De novo é o coitado do Greg Potter que teve a ideia de ir mais pra mitologia e no fim o Pérez levou todo... o Ghostwriter da parada, né? Não, eu tenho esse encadernado da Panini, não menciona, é só Jorge Pérez. Na capa mas se você ver, tem o crédito. Sim, é Mulher Maravilha de Jorge Pérez na capa. Apesar que o Pérez escreveu junto, né? Mas até dizem que o Greg Potter tava tentando empurrar esse conceito pra DC, a DC não tava gostando até que ela conseguiu o Pérez pra desenhar. É tipo quando tem minissérie do Loeb e do Tim Sale, né? Que a gente sabe que é o Tim Sale que tá escrevendo e desenhando. Eu não tô achando o nome do deus que possui o Coringa. Deimos. Ele era deus do quê? Deimos. Na mitologia é o deus do terror. Pô, é o Coringa, ele toca o terror, mano. Tinha deus do medo e deus do terror, é isso aí. Na teogonia de Hesíodo, ele é um dos 3 filhos de Ares e de Afrodite. Eram tudo filho de Ares no arco, isso eu lembro. Isso aí. E é um arco, mas tem o lado interessante, né? Porque ele é um crossover em todos os âmbitos, né? Vilões dos dois, os dois, e os parceiros Mirim, né? Não só os Mirim, né? Porque tem o Asa Noturna e a Dona Troy, a Moça Maravilha, o Tim Drake, que ainda era Robin na época, e Artemis e Caçadora também. Bate-família. Sim, eles fazem bem esse paralelo, né? E Maravilha família, não só. Bem legal. E é legal, eu gostei no final muito da Caçadora com Artemis, né? Sim, e no final tem o plot twist da parada, que é que o Phobos, sei lá, abandona o Espantalho e possui o Batman. E aí ele vira o Ultimate God of Fear. Essa nem é minha forma final, né? E aí fica todo mundo morrendo de medo olhando pra ele, aí a Caçadora fica morrendo de medo, todo mundo fica morrendo de medo. Não, e tem um outro detalhe, né? O começo da história é umas maçãs mística que libera eles. E uma delas tá com a filha do Max Zeus, né? Caralho. O vilão do Batman que meio que orquestra a parada toda é o Max Zeus. Que eu achei bem bolado, porque ele é um vilão bastante merda do Batman, né? É um cara que ele acha que ele é Deus. Ele é Zeus. Conheço muitos. Inclusive há um participando deste programa, não vamos dizer quem. Pam, pam, pam. E que não gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Eu achei bem interessante. Olha só, esse jogo pra mim. E é legal porque ele era um vilão que eu sempre achei ele uma espécie de, tipo... É um Ra's al Ghul feito errado. É o Max Zeus, tá ligado? Nossa. Ele acha que ele é um deus, nisso, mas ele é um merda. Eu achei bem bolado o Phil Jimenez aproveitar ele pra um crossover com a Mulher Maravilha e com os deuses e tudo. Mas é isso, aí no final a Mulher Maravilha consegue conversar com Ares... E o Ares fala assim, é verdade, meus filhos estão fazendo merda. E meio que retoma todos os processos. Crianças, já pra cama. Aí já pra cama, é isso aí. E aí deixa uma ponta, né, que uma das maçãs começa a dar fruto na última página e acho que nunca mais usaram. Nunca mais. Eu não li os arcos seguintes da Mulher Maravilha, então não consigo que eu me lembro e não usaram, não. Eu não me lembro de ter usado. E ó, que depois, né, aí começa a ficar corriqueiro, né, que depois vê o Hulka usando o Projeto Mac, no Riqueteia. O Hulka começa a fazer o relacionamento dele ser mais próximo. Exatamente, porque é muito bizarro, cara, que só nos anos 2000... É de que ano isso? É 2000 e pouco, né? Eu acho que é no fim dos 90, ainda virando pros 2000, por aí. Não, é 2000 porque é depois da Terra de Ninguém já.
Já tinha acabado com a Pouco depois da Terra de Ninguém. Ninguém. Trabalhando no bar. Então você pensar que são personagens ali do final dos anos 30, começo dos anos 40, que só foram ter um encontro decente em 2000, sabe? Tipo, ficaram 50 anos, 60 anos rodando por aí, se encontrando bem toscamente, ou em histórias de equipe, né, mesmo. E só foram se encontrar de verdade numa história, num arco, assim, entre os dois nos anos 2000. É maluco isso. Mas aí, acho que o seguinte, aí sim, pela primeira vez, uma edição especial deles dois juntos, que foi Riqueteia, né, do com Greg uma bela Rucka. de uma capa. Com uma puta capa que já virou uma capa J.J. clássica. Jones, Já foi referenciado em um monte de lugares, que é aquela... Até é a a bota Marvel da Mulher fez, Maravilha né? pisando. É. A bota da Mulher Maravilha pisando na cabeça do Batman. É uma capa muito foda. É muito foda. E a história também é foda. A história é muito boa também. É muito boa. Eu acho que era o Rucka começando a conhecer a Mulher Maravilha, né? Começando a brincar um pouco com ela. E ele escrevia Batman também na época. É verdade, ele escrevia o Detective Comics, Cara, eu acho. E ele escreveu Gotham Central, ele escreveu coisa pra cacete do Batman. Sim. É o criador Gotham Central da... é uma da dissidência René dele no Montoya. Detective. É, isso aí. Ele preparou todo o Gotham Center Olha. no Detective. Sim. Detective Comics foi onde começou Gotham Central. Mas ele é um cara que ele escreve muito bem Batman, ele escreve muito bem Mulher Maravilha, e ele escreve, de forma geral, personagens femininos muito bem. Ele fez a Batwoman, é dele. Transformou a Montoya Questão. em questão. Sim. É verdade. O Greg Rucka, ele é um bom... Ele não é aquele roteirista que vai se destacar como um cara excelente, mas ele vai fazer boas histórias. Que nem o Chuck Dixon, pra mim, também é. É um cara que faz boas histórias, não vai estar no patamar dos caras excelentes, mas vão ser histórias que você vai gostar de ler. Mas Eu a coloco Mulher ele até um Maravilha- pouco acima disso, porque todas Eu as acho ele histórias... superior ao Dixon. Eu também. Sim, eu também acho, mas como se fosse o mesmo patamar em questão de classificação, entendeu? Eu gosto praticamente Ele de não é tudo que eu já escritor vi de dele, eu classe. gosto. Eu coloco a Mulher Maravilha do Greg Rucka entre as melhores quadrinhos de super-heróis que eu já vi, cara. Tá ali no meu top. Eu também gosto muito. Foi aquela fase que... Tem uma fase dela que é escrita por ele, que foi desenhada pelo cara que desenhou o Flash depois, não tem? Aquele, Coisa coisa da lá, cabeça. terceiro. Ou é aquele não sei o que, Potter também, Porter, uma coisa assim. Howard Potter, eu não lembro da Mulher Maravilha. Harry Potter? Harry Potter. Deixa eu... Laço mágico, né? Varinha, já vai tudo. Aham. Esses itens mágicos aí, né? Eu tô com uma história aqui, vou te falar o nome do... Senta aqui lá. Drew Johnson. Hã? Drew Johnson foi o cara que desenhou Quem? grande parte da Mulher Maravilha. Eu lembro do Morales desenhando essa fase. Sim, também. Bem, Também, tem uma galera. Morales manda muito bem. Ele faz as pessoas Mas- vesgas, mas ele desenha bem. Ele faz mesmo. Faz pra cacete. Mas vamos falar um pouco sobre Riqueteia, então, que é uma puta história de que põe um confronto entre os dois de uma forma bem interessante. Então, a história é ideológica, né? Porque pega a sede do Batman por justiça, não importando quem, por quê, Uhum. e a Mulher Maravilha sendo presa aos votos dela, aos costumes antigos, mitológicos, que ela tem que... Ela se vê presa a um juramento, Sim. a uma Amazônia... Era uma Amazona mesmo, né? Não, Era não é. Amazônia, É uma É era uma estudante que ela estudou estudante que- muitas das coisas, a história grega. Isso, ela É. conhecia os costumes e ela meio que força a Mulher Maravilha a proteger ela através desses costumes. Ela cometeu um assassinato e o Batman quer levar ela à justiça. E só Exatamente. dando um adendo, é que o legal de Riqueteia, assim, as primeiras páginas apresentando o que é Riqueteia pro leitor, né? Que era Exato. aquele... Todo mundo queria matar o cara, e aí o cara chega e faz o juramento de Riqueteia nisso pra alguém e mostra daí o cara, uma outra pessoa levando a pessoa até a casa dele. E nisso já tem as três... Me fugiu o nome delas agora. As fúrias, né? Não sei. As cores. É que não é Fúrias que eles falam lá, mas vamos falar Fúrias. Deixa eu ver, eu tô com Riqueteia na mão, eu vou ver aqui pra você agora. Puta que pariu. Por que não Cusão, ajuda? né? Podia falar, filho Já da podia puta. falar, mas não, tá aí. Fiz Iríneas. Isso. Assim, ó, vou até falar o diálogo aqui, assim, ó. Aquelas são as fúrias, aí a filha fala. De onde eu venho são chamadas de as eríneas, mas Isso. sim, são as fúrias. Bom, Então são as fúrias. aí o cara leva o que pediu pra ele, né? Fez o juramento da Riqueteia, leva até a casa dele e nisso as fúrias já começam a olhar pro cara. Só que aí o filho da puta, tipo, ele chega e mata o cara que pediu Riqueteia pra ele. Conclusão, as fúrias chegam lá e matam ele no meio da praça.
Então já chega e já mostra pro leitor o que é o ato da Riqueteia. E aí a partir disso já vai pra Gotham, onde tem essa menina toda tatuada, que aparece ela lutando com um cara e matando ele. Exato. E aí nisso já aparece o Batman indo atrás dela. E além do juramento, tudo tem o esquema que ela matou o cara, que parece que o cara abusou dela antes, né? Não, ela vai a irmã dela. isso mais pra a irmã frente, dela. no caso. É revelado Ela mais faz pra o frente juramento. o porquê. Porque quando ela pede, ela faz o juramento de Riqueteia pra Mulher Maravilha, Mulher Maravilha ela nem questiona. Ela vai lá, tipo, Sim, só chega assim, então tudo que é meu é seu, toma aqui, fica aqui no meu quarto, come Firmeza. melhor, não sei o quê. Até vira meio que a secretária dela e tudo mais. Anotando É tudo. muito legal o jeito que eles mostram o dia a dia da Mulher Maravilha nessa história. Nossa, é muito legal. A agenda dela. Uhum. Tanto que quando a menina vai dormir, aí a Mulher Maravilha vai confrontar as Fúrias. Né? Ela toma um pau lá e aí as Fúrias deixam claro: a gente não tá vindo aqui por causa dela, a gente tá vindo aqui atrás de você por causa do juramento que você fez. Porque se qualquer vacilo que você der, é você que vai pagar. E daí, a explicação desse juramento é legal, que ele mostra lá na Grécia Antiga, o juramento, mas é bizarro, né? Não, eu vou te acolher aqui nesse juramento que eu posso morrer, e aí logo assim ele mata o cara, tipo, foda-se, né? Né? Tipo, a gente não tem muita página pra desenvolver isso, acelera. Você tem que pensar que é mitologia grega, cara. A mitologia grega inteira é baseada em deuses que não conseguiam segurar as calças. É verdade. Então, tipo, as pessoas não tinham muito controle sobre o que faziam. Se já existisse camisinha naquela época, não tinha mitologia grega, né? Não tinha. Pelo menos não tinha semideuses. É verdade. Isso é verdade. E aí disso é legal que no dia seguinte, né, depois que todas as atividades, o Batman vai até lá, né, pra confrontar, não confrontar a Mulher Maravilha, mas pra chegar a entender, assim, tipo, tá atrás dessa menina aqui, que ela é procurada, e eu vi ela na TV com você, sei lá onde que viu, né. É que, provavelmente... Ela vai pedir Ele é o pra Batman. Mulher Maravilha entregar ela, né? Não, sim, aí eles estão até na varanda lá de um quarto, sei lá. A menina tá dormindo e ela acorda com os dois discutindo. E, tipo, dá licença, princesa. Ele não chama ela de Diana em nenhum momento, nem de Mulher Maravilha. Só chama ela de princesa. Dá licença, princesa, eu vou... Fica aí no seu canto que eu vou pegar ela aqui. Aí a Mulher Maravilha, não. Ela fala umas 3 vezes. Aí o Batman insiste lá. Meu, fica na tua, vai, e joga ele pra longe. É muito bom. Coloca ele no lugar dele. E lógico, né? Daí depois passa um tempo, a menina foge, né? Porque não quer causar problema pra Mulher Maravilha, mas a imbecil não pensou que ela já estaria causando, né? E aí disso o Batman vai atrás dela e aí que tem o confronto mesmo. Que aí o Batman chega assim, eu vou, se precisar eu te enfrento, não sei o que. E, tipo, você já olha ali e fala, cara, desculpa, você é o Batman, mas porra, é Mulher Maravilha, cara. Você não vai arranjar uma pedra verde pra chegar a deixar ela mais fraca. Não, é uma deusa, é uma semideusa, né? Uma semideusa Enfraquece o guerreira papo. treinada pra caralho, tá ligado? Exatamente. Tanto que acontece a cena da capa, né? Com ela pisando na cabeça do Batman. Sim. Isso é legal porque isso é na conclusão da história, né? O Batman, pra tentar reverter a situação, porque a Mulher Maravilha tá protegendo a mulher porque ela fez o juramento, né? Uhum. Aí o Batman tenta fazer o mesmo juramento. Ele faz. Se humilha nos pés e tal. E aí a Mulher Maravilha só olha pra ele e fala assim, não é assim, o juramento não é assim, ele é... Você tem que se entregar de verdade, você só tá fingindo só, não funciona. Tanto que ela aceita o juramento da menina, e aí o Batman joga dúvida nela de que ela estaria mentindo. Aí ela vai confrontar, a menina se sente culpada e ela enrola o laço da verdade no próprio braço, né? É verdade. Pra ela mostrar pra Mulher Maravilha que ela não tá mentindo. Aí ela conta que, na verdade, ela era do interior, ela é irmã, e a irmã veio com aquela promessa de trabalho de modelo, que ela ia conseguir o que ela queria, e aí usaram ela pra trabalho de pornografia, prostituição, começaram a viciar ela em droga, injetar droga nela pra ela poder fazer os serviços que ela não queria. Sim. E aí até um ponto em que ela se viciou e ela teve uma overdose e morreu. E ela falou, minha irmã, chega um ponto em que eles te destroem tanto que tu só vira mais uma vagabunda viciada morta. E ela se vingou dos 3 caras que estavam envolvidos nisso. Uhum. Sim. E é bem louco uma porque no puta final... de uma mensagem, né? Se você parar pra pensar. Sim. É muito foda. E é bem louco porque no final tem uma hora que o Batman consegue ir atrás dela, né? O Mulher Maravilha saiu pra resolver uma coisa
pra falar com as Eríneas, lá com as Fúrias. Uhum. E é porque a menina tinha fugido no meio da madrugada, né? É, que é quando o Batman vai atrás dela de novo. Exatamente. E aí o Batman tá indo atrás dela, de repente a Mulher Maravilha chega assim, eu falei pra você ficar longe dela. Uhum. Puta Aí que o Batman pariu, só fala hein? Aí o Batman só fala assim, eu sei, eu só não ligo. É. E aí, Criança do caralho, né? Eu não brinco assim. É muito tipo, eu tô pegando a bola de volta. Moleque rico, né? É. E aí aí a Mulher Maravilha fala assim, não, cara, você não entende, eu não tenho opção, eu tenho que proteger ela. Tipo, Bruce, Você não tá entendendo. não faz que eu te pare. É. Aí o Batman vira assim, você não tem uma escolha, nem eu. E aí ele vai levantar pra pegar a menina, a Mulher Maravilha só pisa na cabeça dele no chão e fala assim, não levanta daí. É, e tá chovendo, né? Tá é o Batman mais humilhado que eu já vi na minha vida, cara. Cena de cinema, né? As coisas importantes sempre acontecem na chuva. Exato. O desenho, cara, do J.J. Jones, ele é tão bom, cara. É muito bom. E é tão bom nisso. E assim, nesse momento do confronto que os dois falam, eu tenho que fazer isso, mostra justamente essa dualidade de pensamento, que é o que conduz, né, o confronto do Riqueteia. Mas assim, lógico, viajando pra caralho aqui, a Mulher Maravilha, por ser um ser mitológico, ela tá presa à mitologia de que ela foi criada. Sim. E o Batman, mais cético, né? O Batman não acredita nessa questão de Deus e tal, ele convive com isso, mas ele é um cara muito cético. Então ele tem que fazer o que é certo e ponto. É muito legal isso. É o choque, né, de idealismos ali na hora, né? Sim, é muito bom, cara. É muito bem escrito. O Greg Rucka manda muito bem, assim. E eu gostei porque isso poderia facilmente ter saído numa mensal. É um pouco pesado pela temática, questão da irmã da menina, mas o fato de ter saído numa minissérie deu um destaque que eu acho que merecia. Que é muito bom essa história. Concordo. Podia ter passado muito louco despercebido porque numa mensal. E eles chegam ao ponto de cogitar lutar até a morte, né? A Mulher Maravilha e o Batman. É muito pesado, assim. Porque o Batman fala assim, não, eu não posso deixar você proteger essa assassina. E a Mulher Maravilha fala, não, eu não posso quebrar meu juramento. Ela fala assim, então a gente vai ter que lutar. Aí a Mulher Maravilha, sim, a gente vai ter que lutar até que um de nós caia. Aí a menina que tá protegida da Mulher Maravilha fica de saco cheio e se joga lá de um barranco. Ela se mata. Porque é o único jeito de livrar a Mulher Maravilha do juramento. Uhum. Aí ela cai e quando ela tá quase morrendo, tá moribunda, ela fala, eu te liberto. Sim. E morre. E nisso as Fúrias já estavam atacando tanto a Mulher Maravilha quanto o Batman. Sim, eles estavam indo pra cima dela porque elas A não Fúria tavam já tava no bunda lelê já, cara. É muito foda, que essa história é muito boa. É muito boa. E antes que a gente encerre de falar de Mulher Maravilha e Requeteia, eu joguei rapidamente no Google e existe um maluco no Mercado Livre vendendo essa edição a R$150. Nossa. A puta que pariu! E aí tem Pessoas, um cara... se vocês verem isso, não comprem. Não, é detalhe, aí tem um outro vendendo a 80. Aí tem um terceiro maluco vendendo a 3. Aí você quer que eu fale uma coisa? Tem um TP da fase do Hulk em inglês na Amazon, que tem um monte das edições mensais, o Riqueteia no meio, acho que custa uns 60 e pouco. Aí, ó. Então é isso, se você souber ler inglês, pega esse TP, e se não, compra desse cara que tá vendendo por R$6, gente. Não gastem 80 pau, 100 pau, numa edição que não tem nem 10 anos. Aliás, tem, né? Tem sim, tem mais de 10 tem anos. 15 anos. 15 anos. Eu comprei essa porra na banca, cara. Sim. Aí, depois de Riqueteia, eu acho que o encontro seguinte que teve, que de novo não é Mac, só... né? O Mac é antes de Trindade? Não, acho que o Trindade vem primeiro. É Trindade. Trindade vem primeiro. Logo do Riqueteia. Trindade, mas Trindade do Matt Wagner, hein, galera? Não é aquele Trindade... Tem três não é do Buzik e do Bagler. Não, aquela coisa horrível. Nossa, como eu odeio aquilo lá. Foi um especial, uma minissérie em 3 edições. Lá fora você acha que em 6 edições, né? Não, foi 3 também. 3? Isso. 3 são Foi edições igual aqui. E é interessante aqui Trindade, porque na verdade eles mostram o primeiro encontro da Mulher Maravilha, tanto com o Superman quanto com o Batman, né? É uma versão desse primeiro encontro, né? Que não dá pra encaixar em nenhum lugar da cronologia. Não dá. Mas é uma história bem legal. Eles usam as versões meio arquétipas de cada um dos personagens, né? Sim. Daria pra falar até que é como se fosse um Grandes Astros Trindade. Tipo aquele do Grant Morrison do Superman. Daria pra falar que isso daqui é um dos Superman, Mulher Maravilha e Batman. Mais ou menos. Porque realmente não dá pra encaixar na cronologia. Não dá. Eu diria que não é nem mais ou menos, cara. Tipo, é uma história bobinha pra caralho, mas a arte é foda.
Mas é uma história bobinha, mas eu legal. acho ela muito divertida. Não, mas tipo assim, sabe, se não tivesse sido lançado com, tipo, eu não veria motivo pra publicar aqui no Brasil, por exemplo, em edições separadas, Mas aquele eu tenho papel uma WC. teoria de que ela não era planejada para ser minissérie. Nessa época, aliás, voltando uns anos atrás, em 90, a DC lançou aquele Legends of Dark Knight, que aqui no Brasil é aquelas minisséries conto de Batman, né? Que é mostrando o passado do Batman. O Matt Wagner fez várias delas, vários arcos. Fez mesmo. E nessa época a revista já não publicava essas coisas, já eram histórias na atualidade. Pra mim, eu tenho a percepção que o Trindade foi pensado pra essa série e acabou saindo como minissérie. Pode ser. Pode ser, faz sentido. Ou é algum material reaproveitado, né? Também. É uma coisa que ele já tinha nos planos, não tinha onde encaixar e lançaram como minissérie. Eu não sei, pra mim tem cara de minissérie sim. É uma... Não, então, por isso que eu acho que é alguma coisa reaproveitada. De repente ele teve a ideia do plot, mas não exatamente de Trindade. Aí depois ele teve a oportunidade de vou aproveitar aquela ideia que eu tive e fazer aqui sobre a Trindade. Pode ser. Eu lembro que na época muita gente falava que era pré-crise essa história, que era o único jeito de encaixar. Não, mas é porque as pessoas esquecem que nessa época foi antes do tempo mesmo, né? Ela deveria ter saído depois da Crise Infinita, que ficou claro de vez, a Mulher Maravilha já existia antes, né? Sim. Depois da Crise Infinita ela faz sentido. Mas cara, é uma história solta, não tem nem por que se prender nisso, né, cara? Eu também acho. Mas é uma história bem legal, aquelas histórias bem simples, bem pra mostrar a essência de cada um dos três personagens. Com o padrão de um vilão de cada um, né? O Ra's al Ghul, Bizarro. Tem na Mulher Maravilha? Vilão, né? Tem uma Amazona. Artemis tá lá como Artemis. vilã. Então. Essa faz Ela menos tá uma versão sentido muito ainda. esquisita, com cabelo rosa e tal. Ela é uma faz outra menos versão sentido. da Artemis. É uma outra versão dela. É por isso, é uma história separada da cronologia. Ela é legal, mas não tenta pensar muito nisso. Não, acho que nem é pra pensar mesmo, né? Nem pensar muito, é pensar nada, no caso. Mas tanto que no começo, eu lembro quando a primeira vez que eu li, quando mostra a Artemis lá lutando e tal, aí você vê tipo uma menina cabelo rosa, mas você vê a jaquetinha e a águia no peito, né? Aí, e você vê uns quadros depois, o Batman falando, não, é que eu tenho alguém infiltrado lá. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu cheguei assim, então é a Mulher Maravilha disfarçada. Aí até chegar a Mulher Maravilha em Metrópolis, eu cheguei, caralho, não é, velho, olha só. Mas eu tinha isso na cabeça, eu poderia ter feito mais legal. Artemis se identifica como Diana, né? Exato. Mas isso eu achei meio estranho na hora. Até falei assim, Diana, será que ele ia dar tão na cara, né? Tão na cara. Mas é legal isso daí porque mostra o pessoal do Ra's al Ghul, eles achando bizarro e descongelando ele. Né? Aí o Ra's al Ghul fala assim, você é meu amigo, não sei o que, pra conquistar o bizarro. Aí... Não, você é meu inimigo. É o bizarro. Isso. Pega a Artemis e aí começa as coisas, né? Eles pedem pro Bizarro buscar um submarino da Primeira Guerra, não lembro. E aí nisso, tipo, Não, acho que não é nenhuma dessas coisas. Acho que é de algum submarino russo, alguma coisa assim. E cai uma das bombas perto da Ilha Paraíso. E aí é disso que a Mulher Maravilha vai até Metrópolis, porque ela ouviu falar que um ser com capa vermelha que pegou isso. E aí ela, na hora, suspeitou que fosse o Superman. E aí ela até chega, quando ela vai e encontra o Superman, ela fica até surpresa, tipo, os dois, né, ficam surpresos um com o outro, né? Ela fica assim, nossa, ele é maior e mais imponente do que eu achava. Enquanto o Superman fica assim, caramba, ela voa que nem eu. Eles se dão muito bem na hora, né? Tem uma parte, logo que eles se encontram, que é meio que o Superman contando a história, né? Aqueles balões de narração. E ele fala, Lois, você é a mulher mais linda que eu já vi na vida. Mas a primeira vez que eu encontrei a Mulher Maravilha, ele fala, tipo, uau, sabe? Era estonteante. Isso. Ela fala assim, Lois, você é a mulher mais encantadora que já conheci, mas esta é a mais magnífica. Cara, se eu falo isso pra minha mulher, podia ser Mulher Maravilha, podia ser Scarlett Johansson, eu ia dormir no sofá. Pelo menos, né? No mínimo. Você que não leu a história, o Superman ficou uma semana na Fortaleza depois disso. Se você for parar pra pensar, ele já fecha a porta na cara da Lois quando ele tá pesquisando o CD que o Batman deu pra ele. Pô, você parar pra pensar, ele foi namorar a Lois muitos anos depois dessa história, então foda-se. É verdade. Sim.
E aí É legal, mas voltando pra Mulher Maravilha com o Batman, é legal quando o Batman e a Mulher Maravilha se encontram pela primeira vez. Que aí Que é o basicamente Superman, o Super-Homem fala. o Superman fala assim, não, teve isso, eu tenho um amigo que pode ajudar a gente. Aí ele se encontra e tem o Batman babaca pra caralho. Ele tá, tipo, torturando um cara pra conseguir informações. E aí a Mulher Maravilha só amarra o laço e ele fala tudo. Ele chega assim, tipo, fala assim, não, eles começam a tretar. Ele tá interrogando o cara, mas ele já começa a discutir lá na hora. E aí, aí a Mulher Maravilha fala, não, eu tenho esse jeito aqui. Aí fala, daí mostra o negócio do laço. Aí ele falou, tudo bem, mas eu que faço as perguntas. Aí começa a perguntar pro cara, não sei o que. Aí no final chega e dá uma porradona no cara e a Mulher Maravilha, mas... Tipo, a gente tinha falado tudo. Eu tinha falado tudo, pra quê? Fica, seu Brutamontes, você quebrou a mandíbula de um prisioneiro indefeso. E vocês criticando o Snyder, né? Não, e o Batman só responde assim, escuta aqui, moça, não gostou? O problema é seu. Não venha na minha cidade e comece a me dizer como agir. Meu Deus, é muito cuzão, velho. E aí a Mulher Maravilha, babaca. como usar um instrumento da verdade para seus fins malignos? E aí o Batman fica todo puto, fala que que Gotham é território dele e vai embora. E a Mulher Maravilha que ele age sozinho. Aí o Mulher Maravilha vira pro Super-Homem e fala assim, esse é o seu amigo? Aí ele, 1000 perdões, ele nunca foi de trabalhar em equipe. Pera, fica aí que eu vou lá falar com ele. Ela já fica, homens. A Mulher Maravilha fica o tempo todo evitando o Batman. Tipo, Nossa, o Batman só faz merda com a Mulher Maravilha nessa história. É lógico, o Batman é babaca, depois o Batman é tarado. Mano, Nossa, o Batman é tarado, cara. Tem uma Mulher Maravilha, a hora que a Mulher Maravilha quase morre, e aí ela se joga num poço de Lázaro. Essa doidona. Aí ela sai toda vibrante e tal, e vai embora com o jatinho invisível dela pra Ilha Paraíso. A cena seguinte é o Batman chega na Ilha Paraíso escondido, fica escondido. Ele e o Superman chegam. Não, tem que contar um negócio bem... É muito ridículo. Pode falar. E aí chega o Superman e o Batman juntos, o Superman tá levando o Batman com um braço, e aí quando ele chega com sei lá, um negocinho lá, mecânico, mochilona de metálica tipo uma mochilona, aí quando chega lá, aí o Batman, tipo, ele tira o negocinho, e aí ele já sai voando, tipo, aí o Superman, nossa, como eu não percebi que ele ia fazer isso, tipo, caralho, velho, Superman... O Batman tá com umas asas metálicas gigantes. Aí nisso ele chega aí no paraíso, ele chega, tá numa moita, aí aparece a Mulher Maravilha pelada. Aí tá o Batman numa moita vendo a Mulher Maravilha pelada. É muito ridículo essa cena. E você vê ele na moitinha assim, ali. Tipo, ele fica assim, sua graça, seu esplendor, tão diferente do frenético efeito do poço, não sei o quê. E aí o Batman chega andando até a Mulher Maravilha e fala assim, graças a Deus você está... Aí a Mulher, Batman, o que você está fazendo? E aí o Batman tá com um beijão nela, assim. Com ela pelada. Ela com cara de susto, assim, com o Batman agarrando ela. Aí já dá uma porradona e fala, nenhum homem vai me subjugar, não sei o quê. Chega um monte de Amazona já com a lança apontada na cabeça. Cara, eu tô falando que essa porra só vale pelas figuras, cara. Puta que pariu. A gente vai colocar no post o Batman na moita vendo a Mulher Maravilha pelada. Puta merda, cara. Essa página. É muito constrangedor. Nossa, cara, sério, é uma cena tão ridícula. Eu vou até mandar pra vocês, né? Eu tô vendo agora. É muito bom, cara. A primeira vez que eu li, eu não tinha percebido que o Batman tava no fundo, atrás da moita. Pra mim ele tava em off, tipo, a gente tava vendo que nem o Batman vê. Aí o André, quando tava lendo, ele falou, cara, você reparou que o Batman tá lá no fundo, numa moitinha? Tarado. Aí você vê, tem tipo um arbustinho aberto e tá a cabeça do Batman no meio olhando com cara de tarado. E cuidado. É muito bizarro. E tá a cabeça do Batman. Quer dançar comigo? Claro. Obrigada, senhor. Wayne. Bruce Wayne. Fui salva pelo gongo. Tem uma hora, um pouco antes do final,
Que a Mulher Maravilha, ela tá querendo, tipo, ajeitar as coisas. Então ela vai atrás do Batman. Então ela consegue ir atrás dele até a mansão Wayne. Aí nisso vai o Bruce Wayne de roupão até a entrada, né? E fala assim, senhorita, o que você está fazendo por aqui? O que você deseja? Aí ela chega e fala, não tem tempo pra essas coisas aí, Wayne. Já coloca aí sua roupa e vamos aí atrás dos caras. Aí ele, ok, só venha logo antes que alguém veja a gente. Alfred, acompanha a dama até lá embaixo. É. É bem legal. Aí, depois eles vão simplesmente enfrentar todos os vilões juntos. Sim. Não tem muito... Então, e eles fazem a coisa mais clichê que tem quando as pessoas encontram vilões equivalentes. Trocar de inimigo. Então aparece a Mulher Maravilha lutando contra o Ra's al Ghul com espada, que eu acho legal pra caralho essa ideia. Apesar de... né? É mostrar de uma forma bem rápida, tá? Aí o Batman enfrenta o Bizarro. Primeiro o próprio Superman, né? Já que a Mulher Maravilha tinha tomado um couro do Bizarro. Aí o Superman ele só sai pra salvar um avião que vai cair em Metrópolis, uma coisa assim. O Batman, na verdade, ele se fode um pouco, porque ele vai enfrentar o Bizarro e ele quase morre enforcado. Chega a Mulher Maravilha pra salvar ele, chega o Super-Homem e corta, faz alguma coisa muito estranha. Ele queima a mão do Bizarro com visão de calor. E a mão do Bizarro vira uma espécie de kryptonita vermelha. E corta a mão fora. E aí a Mulher Maravilha sai rasgando a armadura do Batman, porque o Bizarro amassou a armadura no pescoço e o Batman tá se enforcando. Aí o Super-Homem joga o Bizarro num vulcão e meio que acaba a história nisso, né? Sim. E aí eles parece que deixam um gancho no negócio da mão dele, né? Que fica no mar. Aparece Não, é uma pedra lá. Não, então, a Thalia pega o corpo do... Não, mas é o corpo do Hans aí, não é? Eu não sei se é do Hans ou se é do Bizarro. Ela pega o corpo dele, mas daí depois aparece daí no fundo do mar o braço, que é a mão do Bizarro. A mão do Bizarro, que é uma pedra. E assim, tem um monte de peixe ali ao redor. E como mostrou o Aquaman, eu acho que eles queriam dar alguma continuação com isso. Do Aquaman, cara, pra mim, sei lá. Mas pra mim, eu acho que é mais uma versão da origem da Kryptonita vermelha. Mas... eu ia falar que bizarro, mas... né? Mas eu acho que é sem trocadilho, né? Exato. Mas eu acho que é essa a ideia. Eu acho que só ficou esquisito mesmo. Mas uma dúvida aqui. Quando eu li isso, cara, vocês não ficaram com a impressão, aquela cena que o Bizarro pega o submarino russo, não me lembrou muito o Red Sun, o Entre a Foice e o Martelo, cara, aquele Bizarro segurando... o Red Sun saiu depois, né? Pois é, mas lembro, quando eu reli pra gente gravar, só me veio o Red Sun na cabeça, cara. Impressionante essa cena. Até o jeito dele desenhar o Bizarro me lembrou um pouco do... Sim, é verdade. Lembra um pouco. Entre a Foi no mesmo ano, né? As duas são no mesmo ano. Aí depois desse que saiu, coisa mais relevante foi na Liga da Justiça, né? Não foi? O Mac já? Tem o casinho, tem o casinho deles na Liga da Justiça de Joey Na Kelly, Era Obsidiana. Né? Depois, né, da Era Obsidiana. Depois da Obsidiana. Não, rola primeiro na Era Obsidiana, aí tem um desenvolvimento durante toda a fase do Joe Kelly. É um desenvolvimento bem lento, né? Eles não focam muito nisso. Foi um run até bem longo, né? E logo desviam também. O Bud, que é a enciclopédia dos quadrinhos, pode falar. Quanto tempo ficou o Joe Kelly na Liga da Justiça? Acho que ele ficou 1 ano e meio. É porque, se não me engano, na fase da Era Obsidiana, a revista tava quinzenal, alguma coisa assim. Então dá uma impressão que durou mais e não foi tanto. Então foram mais edições, mas... Fácil umas 24 edições, talvez até um pouco mais. Mas tinha isso, como ele focava, cada arco tinha um tema muito específico, às vezes ele fazia algumas histórias fechadas que mostravam mais isso, como quando eles tentam ter um encontro, que acho que é a que o pessoal mais lembra, que é até desenhada pelo Chris Cross, que fazia o Capitão Marvel do Peter David. Sim, ele desenhou, ele era o fiolim do desenhista, do Doug Moench, que toda vez que não dava, o que era uma história... Sempre aquilo, né? Quando conclui um arco muito grande, eles dão descanso pro desenhista principal e entra o substituto, que era o Chris Cross, que eu gosto muito do traço dele. Eu gosto. Eu gosto também. E, sinceramente, o romance deles funcionava legal nessa época. Funcionava. Dava vontade que tivesse rolado mesmo. A Era Obsidiana foi assim, nessa época o Aquaman tava dado como morto, né? Depois daquele arco que teve. E aí começam a aparecer mensagens do Aquaman pra Liga, né? O Aqualad vem trazer essa mensagem, começaram a aparecer mensagens de que o Aquaman ainda estaria vivo. E aí eles vão investigar, nesse meio tempo aparece
dois vilões, que é o Corvo Manitou, que ele é uma referência ao chefe Apache dos Super Amigos. Isso. E que ele ainda tem um cara gigante de armadura lá que aparece. E eles vão isso. E eles vão descobrindo que, na verdade, o Aquaman não morreu. Ele tá num tempo, no passado muito distante, que era conhecido como a Era Obsidiana, que tinha esses seres poderosos, e que o Corvo Manitou e o outro, que eu esqueci já o nome... Ele chamava a Liga Antiga. É como se fosse daquela época, só que mais a Mão de Ferro e tal. Então a Liga dá um jeito dela voltar pra resgatar o Aquaman. E durante todo esse run do Joe Kelly, não só durante a Era Obsidiana, que foi o primeiro arco dele, principal, ele trabalha a questão da Liga da Justiça, esse romance entre o Batman e a Mulher Maravilha. E culmina quando eles voltaram e eles descobrem o Aquaman, querem libertar, só que eles entram no embate com esses heróis, entre aspas, de antigamente, e eles têm que derrotar os caras e sabem que é uma questão de vida ou morte, porque é uma cena que pra mim é muito emblemática, que o Flash vai fazer reconhecimento, né, já que ele é muito rápido, ele vai ver como tá a situação e volta. Só que quando o Flash volta, ele volta capturado e os caras cortaram as pernas dele. E aí eles, a gente vai ter que lutar pela nossa vida. Só que o Batman já tinha feito um plano, o Corvo Manitou, na verdade, ele não foi pra lá pra lutar com eles, ele foi pra justamente trazer eles pra aquela época que ele queria ajuda pra se livrar dos caras. Então o Corvo Manitou faz meio que um acordo com o Batman, toda a Liga morre, só que o Corvo Manitou consegue viajar de volta pra Era e trazer eles de volta um tempo depois, junto com o Aquaman. Uhum. E que antes deles morrerem, o Batman e a Mulher Maravilha, que já estavam nesse flerte durante o run do Joe Kelly, eles te dão um grande beijo, né? Antes de morrerem, se sacrificarem e tal. É muito interessante que aí que esse arco meio que bota o Homem Borracha como um dos seres mais poderosos da DC, né? Cara, ele é praticamente mortal. É muito bom porque assim, ele é despedaçado em 1 milhão de pedaços e só quando eles conseguem juntar todos de volta que ele volta à vida. Aí tipo ele, cara, finalmente, eu passei 10 mil anos nessa porra. Cara, durante os primeiros 1000 anos eu só queria coçar o meu nariz e eu não conseguia. É muito bom. É muito bom. E fica uma liga muito merda nesse período que eles vão até eles voltarem. Que é Capitão Cometa, Nuclear, Electron. Cara, eu só lembro desse. É uma liga muito bosta, assim. Tipo, não, Capitão Cometa não tá. É o Electron, Nuclear, o Major Desastre, a Moça Gavião e o Asa Noturna no comando. Não é verdade, o Jason Blood sem ser Etrigan, né? Nossa. E aí eles ficam até o Corvo Manitou fazer o ritual pro... Ele, tipo, pega o dinheiro... E a Devota. A Devota, meu Deus do céu, é verdade. E aí fica essa liga merda. Só que aí vão desenvolvendo, tem essa história fechada, muito legal, do Batman e da Mulher Maravilha tentando ter um encontro, só que sempre acontece alguma coisa. É tipo aquele lance de seriado, sabe? Que sempre aparece alguma coisa pra ele fazer que atrapalha o encontro. Aí depois tem a história, o desenvolvimento do romance para numa história que eles estão presos numa máquina, né? Que faz eles viverem um futuro alternativo lá, que eles casaram. Várias versões, né? Que, na verdade, que eles ficaram juntos. Numa, o Bruce morre de velhice. No outra, a Mulher Maravilha sacrificou a imortalidade. Tem uma que ela é tipo uma Batwoman. Eu só li essa história na época que saiu, então eu posso estar lembrando errado. Mas que eu lembre, eles não é que eles ficam presos, eles voluntariamente entram numa máquina que o Ajax tem, sei lá. Isso pra ver se ia dar certo, é verdade, acho que é isso mesmo. É a coisa mais antirromântica que eu já li na minha vida, cara. É muito horrível. Eles, tipo, imagina que você tá conhecendo uma menina, aí você fala assim, pô, vamos tá dando certo, né? Vamos lá naquela máquina que vê os futuros possíveis. Puta, foi uma merda. Vamos desencanar então? Então beleza. Tem um episódio do Rick and Morty que é assim, né? Que é um episódio em que os pais dele nunca... a mãe dele nunca engravidou na adolescência. E como seria a vida dela isso? Aí eles são mó bem-sucedidos, só que tipo, eles não têm filhos, né? É muito bom. Agora, depois dessa fase do romance deles no quadrinho da Liga da Justiça, na fase da Mulher Maravilha, do Hulk na mensal, tem um crossover que é bastante curto, na verdade, que é no meio de um arco maior, envolvendo a Medusa, envolvendo a Circe e tudo, tem um assassinato. E aí a Mulher Maravilha meio que chega no Batman e fala assim, você que vai resolver isso aqui. Não tenho mais coisa pra fazer. E aí o Batman descobre que, na verdade, era um Dr. Psycho. Sei lá. Eu sempre li Psico. Não, faz sentido em inglês ser Psycho, mas aqui acho que não tem problema falar Psico.
Que ele até se finge de Coringa e tal. Né? E é Ele isso. se e aí fantasiou acaba, de e aí mulher eu- do Coringa. Aqui, inclusive, saiu, acho que pra adiantar um pouco a fase do Ruka, que ia ter um crossover importante com o Super-Homem, eles colocaram numa edição especial que chama Mulher Maravilha Rivalidade Mortal. Foi publicado em 2006 pela Panini. É verdade, eu lembro disso. Eu tô com essa revista na mão aqui agora. Mas aí é um crossover bem rápido. Foi só... Bem bosta. É. Aí o crossover seguinte, mais relevante, acaba sendo o Projeto Omake, né? Que era uma das preparações pra crise infinita, né? Tem tanta crise que eu me enrolo no nome. Essa era a Crise Infinita. Que aí teve acho que bastante no começo, né? Teve aquele... Aliás, não, o negócio do Maxwell Lord foi bastante no final, né? É a conclusão do Projeto Omake. Isso, é a conclusão da saga. É paralela à 5ª edição, isso. Então, eu acho que vale falar do Omake do começo, né? Vicente, Sim. você quer dar uma resumida? Então, o Batman, por causa da crise de identidade, onde a Liga da Justiça fez lavar cerebral alguns vilões, a gente fica descobrindo que em certo momento o Batman descobriu isso e a Liga, muito espertamente, apagou a memória do amigo. E ele tem uma desconfiança sem lembrar do que é, o que acabou justificando toda a paranoia que a gente sempre conheceu do personagem. Aí, Sim. em certo momento, ele constrói o Irmão Olho, que é um satélite, para vigiar os super seres da Terra. Só que o que ele não sabia é que o Maxwell Lord, que era um telepata, que por muitos anos financiou a Liga, também quer caçar meta-humanos, esquecendo que ele próprio é um. E ele rouba o Irmão Olho e consegue reprogramar e cria os Omex, que são criaturas cibernéticas, né? Que são programadas com todos os dados que o Batman tinha dos super seres, então ele sabe as fraquezas de todo mundo e tal. E o Maxwell E Lord os Omax, eles surgem de pessoas, né? As pessoas se transformam. Então, ele é tipo um vírus tecno-orgânico que tá latente nas pessoas até o momento que o satélite ativa. Isso. Inclusive até a Amanda Waller tinha um latente nela que nunca foi ativado. Sim. Vocês lembram qual que era o significado da sigla Omake? Então, não é a mesma do original, peraí. Não, o original era One Man Army Corps. One Man Army Corps. Essa daí é Omni não sei o que, peraí. Ah, então, e eles usaram, esses Omex foram criados a partir da tecnologia do Brainiac 13. Tinha esquecido disso. Ó, achei aqui, ó. Observational Meta-Human Activity Construct. Nossa. Aqui em português acho que tinha alguma coisa de Omni não sei o que. Então, aí tem tudo isso, o Maxwell Lord também estava comandando o Checkmate, que era uma agência secreta. Isso. Depois a gente fica sabendo que não foi só ele que mexeu no Irmão Olho, o Alexander Luthor também reprogramou para recriar as Infinitas Terras, mas isso não vem ao caso no momento. Então, quando estoura o prelúdio da Crise Infinita, o Besouro Azul descobre isso e o Maxwell Lord mata ele. Com um puta de um tiro na cabeça. A melhor história do Besouro Azul é a morte dele. E Tinha um pôster dessa história no quarto. Eu também tinha. É lindo. Que é uma arte do Jim Lee que é colorida pelo Alex Ross. Olha que Isso mistura, hein? E aí o Batman tava meio desconfiado, o Besouro Azul some, então vários heróis começam a investigar. A Mulher Maravilha, que era a única que tava dando benefício da dúvida pro Besouro, que acreditava ainda nele, o resto não levava ele a sério. E aí, durante a história, a gente descobre que o Maxwell Lord, por muitos anos, dava sugestões hipnóticas com os poderes deles ao Superman, então agora ele podia controlar o Superman à distância. E ele começa e em certo momento ele manda o Superman pra cima do Batman. O Superman, na verdade, acha que tá enfrentando vários inimigos. O Ele acha que ele primeiro acha que ele tá enfrentando o Darkseid. Brainiac. E aí ele, na verdade, começa tá a espancando o Batman. Espanca o Batman. Tanto que eu lembro que na época, quando eu lia isso, o Carlos até me emprestava a revista, a gente ficava lendo na faculdade, né? Por favor, quem está na faculdade, não faça isso, é errado. Quem vai pra faculdade não vai pra estudar, né, cara? Vai pra ler quadrinho. A gente não levava caderno, a gente levava quadrinho. E aí, daí ele tinha lido e daí eu comecei a ler. Aí nisso, eu cheguei bem nessa parte que ele tava esmurrando, e aí tá a imagem do Superman com a mão no Darkseid, e aí na sombra você vê que as orelhinhas do Batman. Sim. Ótimo. Na primeira capa você já vê a sombra do Batman, assim, tipo, eles já entregam na primeira, só que supostamente ninguém percebe. Sim. Inexplicavelmente o Batman não morre depois desse espancamento. Só fica extremamente quebrado. Muito fudido.
E a Mulher Maravilha socorre ele, leva até a Ilha Paraíso e usa os raios púrpuras pra curar Essa é ele. daquelas histórias que mostra que o Batman só consegue derrotar o Super-Homem com estratégia e tal, porque o Super-Homem é um cara que jamais iria usar força bruta contra o Batman. Porque se o Super-Homem tá lá solto e fala assim, foda-se, eu vou te encher de porrada, o Batman não consegue fazer nada. É muito bizarro. E ele, se eu não me engano, ele acho que fez o Superman ver que a Lois morreu, que tipo, o Darkseid Então, matou, tava né? sempre, era exatamente isso. Algumas vezes era a Lois, algumas vezes era a Lois, o Jimmy, o Perry White, era todo mundo, e ele atacava descontrolado o inimigo da vez, né? Porque foram 4 edições, uma edição de cada gibi do Superman, então em cada uma era um vilão que ele enxergava. Isso, e eles aí, fizeram, na verdade, como se cada história fosse uma história solta, que é ligada, né? Tipo, acaba uma e começa a seguinte. Na verdade, é meio até bom o jeito que é, porque, porra, o Batman ficou sendo espancado. Não, são muito ruins essas histórias. São muito ruins. As histórias das revistas do Super-Homem são horríveis. Vale pela última, que curiosamente foi publicada na revista da Mulher Maravilha, e não do Super-Homem. E aí que chega o momento da verdade, né? Que aí já tá, todo mundo já sabe o que o Maxwell Lord tá fazendo e tal. Aí o Batman ainda tá se recuperando, a Mulher Maravilha vai pra cima do Maxwell, põe ele no laço da verdade e fala: você vai libertar o Superman. Ele liberta ele momentaneamente, né? O Superman fica olhando com uma cara de coió, sem saber o que tá acontecendo. Tá? A Mulher Maravilha até soltava a tiara no pescoço dele, ele tá sangrando. E aí ela fala: como que eu... Aí o Maxwell fala: você não vai conseguir manter o laço em mim pra sempre. A hora que eu quiser, eu retomo o controle dele. Foram anos de sugestão, né? Hipnótica. Aí ela pergunta: e como eu faço pra você não controlar ela? Você me mata. Ela mata. Ela quebra o pescoço do Maxwell Lord. É aquela cena impactante pra caralho, né? Ela só dá aquela olhada e... Pode tudo com a crise infinita de verdade, né? Porque o Irmão Olho, que já tinha consciência própria, filmou e ele edita o vídeo de uma maneira que tira o Superman de cena, tira o castelo de Checkmate, que foi onde aconteceu tudo. Então, e ele transmite pro mundo inteiro a Mulher Maravilha quebrando o pescoço de um inocente que já foi aliado dela. Então, a opinião pública bem foda. O Superman fica puto da vida com ela. Aí, na edição seguinte da revista dela, ela vai até o Batman, que já tá mais recuperado e tal. O Batman não abre a boca vendo ela. Ela fala: eu preciso saber se eu matei o Maxwell Lord, eu matei minha amizade com o Clark, eu preciso saber se eu matei essa amizade também. E o Batman não fala nada. Bruce, ele tá puto com ela, né? Sim. Tá puto porque ela matou. Aí, a primeira edição do Crise Infinita tem aquele diálogo. Cara, esse diálogo é sensacional. Eles começam a discutir os três naquela sala, que eles... Eu esqueci. Não na sala, é um outro planeta. É no satélite destruído da Liga da Justiça. Isso. Não, é na base na Lua. Na Lua, isso, na Lua. E aí eles começam a discutir, e aí começa um falar, tipo, não, porque você matou, não sei o quê. Você faz isso, aí chega o Batman e já vem. Porque a última vez que você teve importância pro mundo foi quando você morreu. A última vez que você inspirou alguém. Quando você tava... Porque eles ficam nessa de, tipo, o Super-Homem fica: vocês não podem fazer isso, nós temos que inspirar as pessoas. Não, mas antes disso, eles vão lá pra investigar, pegar as coisas, né? E os três estão um cabreiro com o outro, né? Aí o Superman, ele chega e fala assim: pera, um batimento cardíaco. Aí nisso surge o Mongul. Sim. E aí eles vão pra cima dele, derrotam, e a Mulher Maravilha paralisa ele com a espada no pescoço. E o Superman e o Batman já deduzem que ela vai matar ele. Ela fala: não vou matar, eu só paralisei ele. Ele só, tipo, não, eu não sei o que você pensa hoje em dia, Diana. É bem legal isso. Nossa, a única coisa ruim disso tudo é que depois teve muito roteirista que não entendeu que aquilo era, como sempre acontece, né? Não entendeu que aquilo era a Mulher Maravilha numa situação extrema, e aí a Mulher Maravilha depois começou a ser mostrada sempre com a espada em punho, pronta pro ataque, sempre, o tempo todo. Não, agora a espada faz parte dela, assim. Aquilo que a gente falou no Watchmen, né, cara? Você faz um negócio e as pessoas interpretam da maneira que elas querem, burramente. O grande impacto daquilo é que a Mulher Maravilha não faz isso. Isso aí foi uma situação extrema. Sim. Tipo, a Mulher Maravilha sempre foi uma mensageira da paz. Ela sempre foi uma pessoa muito racional. Exatamente, mas ela é uma guerreira da paz. Que nem todos os super-heróis acabam sendo, né? Esse paradoxo dela é um dos elementos mais importantes, e no fim ele acabou se perdendo por causa disso, né? Exato. E ela sempre foi uma cientista. Ela não é uma guerreira pura, assim. Ela não é só simplesmente: tô aqui
sedenta por sangue, uma espartana, né? Não. E ainda na Crise Infinita, as últimas páginas, né, que aí vai desenvolvendo, eles descobrem as ameaças lá do Alexander Luthor da Terra 3, do Superboy Primordial, aí no finalzinho, né, que o Asa Noturna quase morreu, literalmente, figure e literalmente, né? Você vê ele morrendo, mas o Dandidio mudou de ideia, falou que ele estava vivo, eles falam que ele sobreviveu. O Batman fica... Todos os heróis, né, ficam, né, passaram por tudo aquilo, se reconectaram, tudo, Superman perdeu os poderes. Eles vão para um período sabático, né? Que aquele um ano depois é um ano sem os três, né? E eles saem numa puta amizade e respeito, isso é legal. Eles se encontram, né, os três, acho que no Porto, eu não lembro se é acho que é em Metrópolis, que o Clark e a Luz estão pra trás. É em Metrópolis, né, o Bruce vai com o Dick e o Tim reviver parte do treinamento dele. A Diana vai se encontrar e o Clark ficou lá sem poder em Metrópolis. Mas é legal, eles pedem, você vê que eles voltaram a se entender, eles voltaram a ser quem eles sempre foram. E aquela velha mensagem antiga, né? Tipo, é necessário uma tragédia para que haja união, né? Essas coisas todas. Sim. E é um bom exemplo, porque eu sempre brinco que eu gosto da DC por causa das buchas. Aí é um bom exemplo, né? Porque eles acabam falando como vai ser um mundo sem Batman, sem Superman, sem Mulher Maravilha. Os três mesmos falam. Não lembro qual deles exatamente falam. Eles falam, mas eu acho que ele vai estar em boas mãos, que aí inaugurou uma tradição que vem até hoje, né? Toda a saga da DC acaba com uma página dupla dos heróis que estão em ação naquela época. Teoricamente, o mundo ele fica, na verdade, sem só o Batman e só o Superman, porque a Mulher Maravilha desse um ano depois foi a Dona Troy, não foi? Então, mas ela não assume direto, ela assume já lá pro finzinho do ano. É verdade, é verdade. Eu acho que ela assume um pouco antes da Terceira Guerra Mundial, que é a conclusão lá do 52, da série mensal, né? E eu acho legal também falar que tem durante a minissérie 52, né, que é a minissérie que mais ou menos cobre o ano perdido, né, focando em alguns personagens, chega a aparecer o Tim Drake, acho que é no meio do Himalaia, acompanhando o Bruce no treinamento, e aí o Bruce se enfia dentro de uma caverna, aquela coisa bem dramática de se colocar numa caverna com a pedra tampando, falar, só me tira daqui no dia tal. É verdade. E aí o Tim tá lá esperando, tipo, desesperado, porque pra ele aquilo é uma coisa extrema que ele nunca passou, né? E aí chega uma mulher misteriosa e vai falar com ele, que é a Mulher Maravilha. Eles batem um papo lá no Himalaia, e aí a Mulher Maravilha só tá lá como fazendo peregrinação mesmo, pra se encontrar. Bem interessante. Sim. Porque, na verdade, você sabe, agora eu lembrei de uma outra ligação indireta do Batman com o Superman, naquelas histórias dos anos 70, quando a Mulher Maravilha abandona o uniforme e começa a praticar a arte marcial. O mestre dela é o Xing, né? Que é o pai do Ra's al Ghul? Que é o pai do Ra's al Ghul. Mas ele também, ele era um coadjuvante do Batman também. É bem interessante isso. Eu acho que o Xing não era o pai do Hans, acho que o pai do Hans é outro que aparecia em algumas histórias como... É o Sensei. É o Sensei. Então, mas o Xing tem isso, né? Ele ajudou, acho que no mesmo arco que revela que o Sensei é o pai do Hans, o Xing ajuda o Batman. Mas ele já aparecia em histórias mais antigas, até porque não é coincidência alguma que quem criou ele foi o Daniel O'Neill, né? Que escreveu aquela fase da Mulher Maravilha e foi o homem que mandou no Batman por décadas. E o criador do Ra's al Ghul, né? Também isso. Então é uma ligação interessante entre eles. Isso. Sim. Por esses coadjuvantes, eles têm algumas ligações, né? Eu acho que o mais forte acaba sendo por culpa dos Titãs, né? As Moças Maravilhas e os Robins. A Dona e o Dick e a Cassie e o Tim, né? Acho que mais a Dona e o Dick, principalmente. Sim, mais é. Depois de 52, eles perceberam que 52, que esse negócio de fazer uma maxi-série em 12 edições, em 52 edições semanais, estava dando dinheiro, e eles fizeram mais uma, que era aquela Trindade. Na verdade, essa foi a terceira que eles fizeram, né? Que depois veio aquele lixo de contagem regressiva. Teve contagem regressiva pra crise. Não, acho que o Trindade é primeiro. Não é não. Sabe, porque eu lembro que foi na época que eu comecei a assinar a Panini. Já tinha acabado contagem e tava Trindade vindo. Eu acho que Trindade veio antes. Really? Sim, tanto que contagem regressiva final foi meio que sepultou essas sagas, né? E esse Trindade era
era uma minissérie horrível, que eu acho que a gente pode meio que passar por cima. O pior é que ela começa bem, né? Ela começa com uma continuação do League Vingadores. Sim. Sim. É a mesma atmosfera. Começa muito bem, mas ovo cósmico. mas por pior que ela seja, ela ressalta a importância dos três, né? Sim. Sim. O que eu acho legal, tipo, acho que é na primeira edição de Trindade, que eles chegam, tipo, vão enfrentar um ETzão lá, sei lá quem que é. Crona. Isso. O Crona. Não o Crona. Um ET bostão mesmo. Que é o que. E aí, tipo, ele vai só tendo os diálogos. Quando os três. Daí vai falando. Os três, quando estão juntos e eles vão entrar em ação, cada um já sabe sua função. Aí mostra o Batman indo. Ajudar não sei quem, a Mulher Maravilha ajudando quem tá caído, e aí tipo o Superman já se posicionando em frente ao vilão, e aí chega o vilão, dá um soco e já derruba o Superman, e aí acaba a história, já fica, porra, velho, se fuder. Diferente do cinema, né, que quando os três vão juntos, o Batman fica fugindo, pulando pra trás das coisas, e a Mulher Maravilha fazendo tudo sozinho, e o Super-Homem se sacrificando porque é um idiota. Se sacrificando do jeito mais imbecil do mundo. Se sacrificando porque ele não quer que a Mulher Maravilha derrote sozinho, né? Machista. Aí, cara, depois disso, eu acho que volta a não ter muitos crossovers, né, entre eles. Fica só isso na Liga da Justiça, porque aí logo depois já começa... Não muito depois começou os 952, né? O que assim, uma coisa que ficou meio que um hiato, teve Batman Rip, né? E aí, foram 3 momentos distintos da Trindade. Que aí tá... O Batman morreu e o Dick assumiu. O Superman começa aquela saga que ele fica andando pelos Estados Unidos. Não, tem Novo Krypton. Não, mas Novo Krypton é depois. Não. Não, Novo Krypton é antes. Novo Krypton é antes. É antes. E aí tem a Mulher Maravilha, que acontece aquele reboot do Straczynski. Nossa, que aquela bagunça horrível. E aí, tipo, então, é um momento que os 3 personagens estão perdidos, eles praticamente não se encontram. Apesar de ter a história da Liga da Justiça, né, se bem que tinha aquela Cry for Justice nessa época, que era um lixo, né, mas ok. Mas a Liga com gorila, cara, não conta. Então aí foi um momento que nem o Batman e a Mulher Maravilha não se encontraram, né? Eles ficaram meio que cada um no seu próprio universo por um bom tempo. Sim. Aí depois disso, então tem os 952 já. Que o encontra na própria Liga da Justiça, do Jones e do Jim Lee, que é horrível. Tem um arco que vale a pena citar, mas um pouco por alto, que é na revista da Batwoman, que teve durante os 952, tem um crossover da Batwoman com a Mulher Maravilha. Tem um arco da Batwoman que a Mulher Maravilha participa. Não li. Que é legal, mas a Mulher Maravilha não faz muita coisa, tá? É mais porque, basicamente, fica um bom tempo a Batwoman, antes da mensal dela, ela tá seguindo uma organização chamada Medusa. Eles respondem a uma tal de Medusa. E ela fica o tempo todo descobrindo o que é essa tal de Medusa. E aí, no fim, ela descobre que é a Medusa mesmo. A Medusa quem diria, né? Tipo, ela fica muito chocada que ela descobre que não é a corporação, que é a Medusa mesmo. Ela tá trazendo deuses pra Gotham. E aí eles criam uma hidra gigante no meio de Gotham, destrói a cidade inteira, morre meia cidade. É uma coisa muito maluca. E aí fica a Batwoman e a Mulher Maravilha juntas lutando contra um monte de gente, tomando conta da cidade. É bem legal, principalmente por causa dos desenhos, tá? O roteiro em si não é nada... Eu tô vendo, tudo que você falou é muito legal. Então, a arte é fodida. A história é qualquer coisa, mas é que acho que o ponto alto da Batwoman, lógico, que começou com, novamente, Greg Rucka, né, escrevendo de uma forma genial, mas sempre o ponto altíssimo foi a arte. Nessa época já devia ser o não sei o que Blackman escrevendo, né? Não era o próprio... Era o próprio J.H. Williams III. Isso, o próprio J.H. Williams III. J.H. Williams. Isso, pronto. Mas... É um dos... Talvez o maior desenhista que tem hoje em dia no mercado. Tipo, desses últimos tempos, eu acho que sim. Dica de leitura, leia o Chase dele, isso era muito bom. Então, com a Cameron Chase, né? Ela aparece também nesse arco. Não, ela é amigona da Batwoman, eles já na época do Hulk eles usam ela. Então, nessa época aí ela aparece, ela fica tretando com a Mulher Maravilha, bem legal. Era a personagem feminina legal, nova da DC, amiga da Cameron Chase, que nem era Manhunter. Aliás, era amigona da Manhunter, né? Batwoman é só coadjuvante. E chegou a ter mais alguma coisa em 952? Porque 952 eu praticamente não li nada, então... Olha, nos 952 eles se encontram, acho que exclusivamente na Liga e na morte do Superman dos 952.
Uhum. Que é na Liga, né? Não é. Não, Não? tem o enterro ali no comecinho do Rebirth. No comecinho. É verdade. E Mas essa bem... é mais uma relação que renasce no Renascimento, né? Eles voltam a ser amigos de verdade, não só companheiros de equipe, e eles lançam aquela revista mensal, Trinity, de novo. Uhum. E essa é boa, ela começa, é bem legal, porque pra explicar, essa é confusa mesmo, né? No pouco antes do Renascimento, o Superman dos 952 morre. E durante o Convergência, a gente descobre que o Superman do universo anterior estava vivendo desde o início nos 952 escondido, ele, a Lois e o filhinho dele, o John. Que é muito boa, uma minissérie chamada Lois e Clark. Lois e Clark, que já é depois da Convergência, essa minissérie. E aí, quando o Superman dos 952 morre, o Superman antigo acaba tomando o lugar. E ele acaba chegando na Liga, conta quem ele é e tal. O Batman, claro, hiper desconfiado. A Mulher Maravilha, nós, os 52, namorava o Superman ainda, né? Pra complicar mais o relacionamento. Só que eles tentam se aproximar. Então o Trinity começa a edição. O Clark lá, eles não vivem em Metrópolis, né? Eles vivem com nomes falsos. Não são Clark Kent e Lois Lane, acho que são Lois White e Clark White. Smith, eu acho que é. É Smith, né? Tinha um negócio de White também, mas sei lá o que é. Aí ele tá lá cuidando da fazenda, chega em casa, tá lá o Bruce Wayne e a Diana na porta pra jantar. A Lois quis A Mulher Maravilha parece com um javali no ombro. Não, o javali vivo, eu acho que não tá nem morto. Aí eles aparecem pro jantar, e aí eles vão tentando se reconectar. O Bruce não mal conversa, como sempre, muito educado. A Diana quer se conectar, eles usam bem a história dela com o Superman, a Lois chega pra ela, eles conversam, não, eu sei que ele não é o meu Clark e tal. E aí no finzinho da história eles estão pra ir embora, eles veem um negócio esquisito no celeiro. Então o que acontece? Na história tem desenvolve o negócio do Mongu com a Clemência Negra e a Era Venenosa. Então a Clemência Negra pega eles e joga eles no mundo de sonhos, não exatamente como do Homem que Tem Tudo, que é tudo perfeito. Eles revivem os momentos mais importantes e onde eles estavam mais frágeis. O Bruce logo depois da morte dos pais, o Clark acho que um pouco na hora que o pai dele morre, o Jonathan Kent, e a Diana em Temish era criança. Então eles acabam conhecendo o passado deles, porque é como se eles não sabem o que está acontecendo, eles têm a sensação que voltaram no tempo e estão interagindo com eles criança, né? E é bem legal isso, eles rapidamente se conectam por causa disso, né? Eles sabem os maiores segredos um do outro agora. Uhum. E uma coisa interessante dessa revista Trindade, né, do Renascimento, que eu acho que no Brasil está sendo publicado na revista Universo DC. Não, ainda não começou. Renascimento ainda não começou. Quando esse podcast estiver no ar, já deve estar saindo. Já vai ter saído. Vai estar saindo, eu acho que na revista Universo DC. Se eu não me engano, pelo que eu vi das solicitações. E essas histórias do Super-Homem que a gente comentou, por mais que não seja o tema do podcast, acho que vale a pena recomendar. Tá sendo na revista Superman mesmo, aqui. E é um arco muito bom, cara. Então, vale a pena. Se você tem curiosidade de acompanhar Superman e nunca acompanhou... Aliás, Renascimento quase inteiro é muito bom. Sim. É uma retomada muito foda da DC. Mas o que eu ia falar da Trindade é que nessa revista que tá sobre a Trindade... Como o Super-Homem é um visitante de outra dimensão, né, o Super-Homem da cronologia antiga, pelo menos até o momento, mostra que o Bruce e a Diana, eles são mostrados como velhos amigos, né, eles são os que já se conhecem há muito tempo. É verdade, dessa vez eles estão lutando mais próximos. Mas isso deve mudar agora, porque eles já mudaram a pegada do que é o Superman já. E aí, uma minissérie que tá saindo agora, eu acho que tá saindo só em formato digital no primeiro e depois vai sair impresso, não sei. Então, não, lá fora é o seguinte, esses formatos digitais saem e acho que cerca de um mês depois já sai a versão impressa. Entendi. Que é um crossover da versão do... Que tá saindo quadrinho lá fora, do Batman 66, né, do Adam West. Saiu sai aqui também, né? Aqui saíram alguns encadernados de alguns arcos. E tem também quadrinho da Mulher Maravilha dos anos 70, né, de 77, que é a Linda Carter. E aí eles resolveram fazer um crossover entre os dois, como se fosse as duas séries se encontrando na época mesmo. E é bem interessante, porque eles fazem tem um problema cronológico ali, que é que a Mulher Maravilha, principalmente as primeiras temporadas, se passavam durante a Segunda Guerra Mundial. É só a primeira, eu acho. É a primeira, né? Bom, é nesse momento cronológico que se passa pelo menos o começo da minissérie.
E a do Batman dos anos 60 se passava nos anos 60 mesmo. Então a história, eles amarraram de um jeito que eu achei muito foda, que é que o Batman tá enfrentando, tá com um livro que é roubado pela Talia al Ghul, que nem existia naquela série. Nesse crossover eles introduzem o Ra's al Ghul e a Talia. Acho que eles já tinham aparecido na série normal, na série já, do Batman 66. Já tinha e aparecido. Aí o livro que é roubado faz que o Bruce lembre de uma história de infância dele. E aí ele começa a contar pro Dick de quando ele era pequeno, antes dos pais morrerem, que um dia eles foram num leilão de uns livros, que são 3 tomos desse livro, e aí tinha uns nazistas, tinha o Ra's al Ghul, e tinha mais uns milionários excêntricos tentando arrematar esse livro. E aí a Mulher Maravilha aparece também pra evitar que caia nas mãos erradas o livro, e fica uma puta porradaria. E no meio dessa história aparece o Bruce Wayne pequenininho caindo na caverna e descobrindo a caverna embaixo da mansão. Aparece um nazista quase mata os pais do Bruce Wayne. E aí e falam, ele vai ficar órfão. E a Mulher Maravilha salva os pais do Bruce. Tem o Alfred jovem, né? Tem. É cheio de brincadeiras com a origem do Batman, do Bruce quando é pequeno, porque na série nunca mostrou, né? Eles não chegam a mostrar o assassinato dos pais, nem nada disso, porque é uma série de humor, né? Acho que ele nunca fala dos pais daquela série. Então, eu não sei se tem algum episódio que eles citam, mas que eu saiba, não. Então, e aí nesse crossover eles falam bastante disso. Chega até a ser engraçado, porque tem uma cena que aparece um monte de morcego, porque o Bruce Wayne cai na caverna e fica perdido, né? Ninguém sabe onde ele tá. E aí aparece um monte de morceguinho vindo da caverna até uma janela da mansão, que é a janela que mostra no ano 1, né? O morcego quebrando a janela. E aí eles aparecem, atravessam a janela e a Martha Wayne fica toda... Porra, não sei o que essa janela tem que fica atraindo esses morcegos pra cá. E aí um dos morcegos... Aí a Mulher Maravilha começa a conversar com o morcego e o morcego conta pra ela onde que o Bruce tá. É bem legal. Agora nesse momento é legal, né? Tá porque a história vai seguindo, vai ter a parte que é nos anos 60, né? E depois vai ter uma parte que é nos anos 70, que é os anos 70, na série da Mulher Maravilha, ela ficou, se não me engano, no fim da Segunda Guerra, ela volta para Ilha Paraíso e ela só volta nos anos 70. Então ela volta procurando pelo Batman, aí ela chega na cidade, tá a Batgirl já com um uniforme diferente, mais velha, e o Dick Grayson é o Asa Noturna. Aham. Muito bom. Eles jogam a cronologia do Batman 66 mais pra frente. Eu achei muito... O Batman 66, todo mundo fala que é meio fraquinho e tal, mas essas ideias de encontros que tá tendo, né? Teve encontro com os Vingadores, da série inglesa e tal. Os encontros dela estão sendo muito bons. Eu acho que vale mais por esses encontros do que qualquer coisa. E a Mulher Maravilha também, né? Ela teve encontro na Dinamite com a Mulher Biônica. Caramba. Muito bom. É realmente pra galera nostálgica dessas séries dessa época. É o foco, né? E aí acaba pegando a gente de quadrinhos. Por exemplo, esse com a Mulher Maravilha é claramente feito tanto pros fãs das séries quanto pra fã de quadrinhos, mesmo porque eles brincam muito com elementos dos quadrinhos que nunca foram ao ar na série. É muito legal. Então acho que vale a pena tomar. Pode falar. Você falou que parava ainda com o Bruce criança. Não, chega até o momento que o Batman vai até a Ilha Paraíso junto da Mulher Gata e do Robin pra avisar a Mulher Maravilha que o Resolve tá voltando. Nossa. Pô, o Adam West na Ilha Paraíso, é um pecado. Adam West foi um dos poucos homens no mundo a ser expulso de uma suruba. Tem uma entrevista dele na Wizard, cara. Wizard brasileira, já publicada pela Panini, que ele fala que no auge da série do Batman, ele e o ator que fazia o Charada foram por uma dessas festinhas que acabou numa suruba, só que eles não paravam de rir, porque eles achavam a situação toda muito bizarra, e aí expulsaram eles dois. Diz a lenda que os dois faziam tudo que era loucura junto. Bom, então acho que pra encerrar a parte de quadrinhos da Mulher Maravilha com o Batman, acho que vale a citação da revista Brave and the Bold, que era aquela revista que por um bom tempo foi sobre crossovers do Batman com outros personagens. Então, obviamente, teve uma edição escrita pelo Jerry Conway com desenho do Jim Aparo, que era o Batman encontrando a Mulher Maravilha. Era a edição número 158. Que eu não li essa edição, mas pelo que eu entendo, ela é meio que tipo o Batman e a Mulher Maravilha enfrentando um vilão que faz eles reviverem a morte dos pais do Bruce Wayne. Um tal de Flashback. Que nome, hein? Flashback. Pela capa e pelos personagens que participam, é isso. Tô vendo aqui no Comic Vine, tá aqui, ó. Personagens que participam: Batman, Mulher Maravilha, aí tá,
Steve Trevor, Martha Wayne, Thomas Wayne, Joey Chill e Flashback. Então dá pra imaginar que seja uma história sobre a morte dos pais do Batman, né? Ela é de 1º de janeiro, pelo menos a data da capa, né? Que a gente sabe que sempre é um pouco mais pra frente. Janeiro de 1980. Mesmo assim era raro eles se encontrarem. Era, foi. Toda a série Brave and the Bold, pelo que eu tô vendo aqui, só teve esse encontro, tá? Entre os dois. E aí, pouco depois, em 81, acho que começou a ser, na revista da Mulher Maravilha, a história de backup, né? A história secundária, a história mais curtinha, era uma história da Caçadora, né? Obviamente passada em Gotham City, só que era na Terra 2. Então, não tinha encontro entre os dois personagens, mas elas dividiam revista, né? Então, acho que vale a menção nesse programa. Porque, na verdade, eu não sei se é o mesmo período, mas teve um período que a Mulher Maravilha, eles publicavam histórias dela na Terra 2 mesmo. Mostrava ela na segunda... Por causa do seriado, deve ter sido antes, né? Porque o seriado de 77. Na época do seriado, eles mostravam histórias dela na Segunda Guerra com a Sociedade pra ficar de acordo com a série. Então é possível que tenha algo a ver, mas até onde eu sei, pelo que eu pesquisei, não teve nenhum encontro entre elas, era só, no máximo na capa elas apareciam juntas, mas era só isso. E eu acho que com isso a gente encerra já os encontros deles nos quadrinhos, que a gente falou que tinha pouca coisa, mas não sei quanto vai ficar no programa, a gente já tá umas 3 horas aqui batendo papo, então deu mais do que a gente... É umas 3 horas mesmo. Agora a gente pode ir para as outras mídias, né? A gente pode começar pelo desenho da Liga da Justiça, que foi mais ou menos na mesma época que teve o romance da Mulher Maravilha com o Batman na revista da Liga da Justiça. E teve também o episódio da porquinha que realmente... O episódio da porquinha. O primeiro encontro é aquele onde todo mundo conhece a Mulher Maravilha, né? Que tá tendo a invasão e aí ela chega lá pra ajudar todo mundo. O primeiro episódio, né? O primeiro episódio é quando todo mundo conhece a Mulher Maravilha. Então nisso, beleza. Aí depois vai tendo, né, as coisas juntas. O episódio da porca, que é sensacional. É muito bom. Solidão. Solidão. Eu não sei se eu tô mais risada do Batman cantando, da Circe chorando, né? De ver o Batman cantar. O do Fera Buana perguntando pros outros porcos se eles viram a porquinha Mulher Maravilha. Ele com uma foto, vocês viram esta porca? Tem uma foto. Porca com os braceletes, né? E saiu o boneco daquela porquinha. Sensacional. E qual boneco é melhor? Sabe, né, o boneco da porquinha ou do jato invisível que não tem nada dentro? Vocês sabem por que teve essa musiquinha no final, né? Sim. Era o Kevin Conroy, né? O dublador original do Batman em inglês, ele é cantor também. E aí foi uma forma de colocar ele cantando no episódio do Como Batman, né? Foi uma forma de colocar ele cantando. Tem várias curiosidades desse desenho que são muito loucas desse tipo. Essa é uma delas. É bem legal. E, puta, em português ficou muito bom também, né? Solidão. Márcio Seixas. E não é o... não é o Márcio Seixas, é verdade. Não é ele que canta. É porque eles têm bastante coisa juntos por causa da Liga, né? Sim. Super amigos e tal, mas eu acho que em nenhum momento foca os dois. Não, acho que esse desenho foi o primeiro que deu um foco na relação entre eles. E aí, depois disso, eu acho que no Brave and the Bold, né? No desenho Brave and the Bold, tem um episódio. Que eu acho que é na última temporada, né? Porque a ideia do Brave and the Bold era sempre deixar os personagens grandes de fora, né? Sim. Tanto que o primeiro Lanterna Verde que aparece é o Guy Gardner, né? Então, lá na última temporada, eles usam o Superman com o visual do Kurt Swan, a Mulher Maravilha com uma trilha sonora do seriado de 77. Aí tem o primeiro episódio que eles se encontram, fantástico. Que é dá a viradinha, tem os efeitos sonoros também, né? Não é só a trilha. Tem toda a trilha da Mulher Maravilha dos anos 70, todos os efeitos sonoros. E ela salvando o Steve Trevor, que é uma dama em perigo, né? Ele tá amarrado no míssel. É muito bom. Ela levando ele no colo, é muito bom. Ele ai, Diana, você me salvou. Minha princesa, né? Tipo, é muito bom. Muito bom. E tem um que a gente esqueceu, né? Tem um longa-metragem, o Liga da Justiça, Deuses e Monstros. É verdade, que eu ainda não assisti. Shame on me, que vergonha. É fantástico. Ele é uma realidade alternativa, né? Que existe uma Liga da Justiça que é só a Trindade. Só que é bem diferente. O Superman é o Zod. Mas tem alguma relação direta da Mulher Maravilha com o Batman? Então, os três são a Liga. Então eles acabam sendo... Eles têm quase uma... Eles se impõem, né, sobre o povo e eles são assassinos. Então o Superman é o Zod. O Batman não é o Bruce, é o Kirk Langstrom. Ele é um vampiro. E a Mulher Maravilha, agora eu esqueci o nome da personagem. Mulher Maravilha é de Apocalipse. É de Apocalipse, ela é a esposa do Orion. Eu esqueci o nome dela agora.
Mas realmente, não tem uma ligação direta. Ela tem um romance. Não, é com o Steve Trevor mesmo, que ela tem um romance. Acho que ela não tem nada com o Batman. Mas é legal por causa das versões mesmo. Realmente não tem nenhuma. Não tem nada do Batman com a Mulher Maravilha diretamente. Não. E aí eu acho que em outras mídias já os grandes encontros deles acabam sendo esses dois. O encontro deles no desenho da Liga, que eles tiveram esse relacionamento. Sim. E o Brave and the Bold, que tem esse episódio, que é bem curto, na verdade. Não é nem o episódio inteiro, é aquele... É aqueles do comecinho. Aquela introdução, né? Aquelas introduçõezinhas. Depois tem um dos 3 juntos, né? Que mostra eles no futuro com os visual do Reino da Manhã, né? É isso aí. E depois ela chega a aparecer depois em outros arcos, mas nada com esse foco tão grande. Cara, que não é oficial, mas é um que eu gosto muito e fala bem dessa relação de uma maneira mais inocente, que é o J.L. Late, né, que é uma tira de quadrinhos feita, não sei se semanalmente, coisa assim, esqueci o nome do artista agora, que é o Yale Stewart, que ele faz como se fosse a Liga da Justiça com 8 anos, por isso J.L. Late, né, JL8. E é basicamente... Cara, é só você jogar J.L. Late no Google. É muito legal. É a coisa mais divertida da Liga da Justiça que eu li nos últimos, 10 anos. É muito bacana. E tem muito essa relação de, tipo, os garotinhos serem apaixonados pelas meninas, aí, tipo, a Poderosa é apaixonada pelo Super-Homem, só que o Super-Homem é mó tímido, entendeu? Aí a Diana tem uma certa crush no Bruce, só que o Bruce é todo fechado. É muito legal. E assim, tem umas tirinhas muito engraçadas e tem umas tirinhas muito pesadas também, tipo, do Batman tem um episódio que mostra do final da escola todo mundo voltando pra casa, o pai indo buscar e o Bruce voltando com o Alfred, assim, uma pegada mais triste. Pra quem não conhece, recomendo, tipo, junta aqueles filmes de molecada que a gente viu nos anos 80 com a Liga da Justiça. É muito bacana. Nossa, realmente eu não conhecia, legal. Aí eu acho que o próximo crossover já é no filme Batman vs Superman mesmo, né? A Mulher Maravilha e o Batman acabam mantendo uma relação bem próxima nesse filme, né? Dentro do possível, né? Dentro daquela bagunça, eles acabam virando amiguinhos, até nos... eles viram amigos no final, né? Assim, eles têm aquele encontro lá naquela festa de gala, sei lá, dos quadros lá, que ela... tá lá e eles conversam, que é o primeiro contato, é a primeira vez que a Mulher Maravilha aparece. Quer dizer, a Diana, né, na verdade. Eu sei que não é novidade, mas eu queria apontar um erro no filme. Eles perderam uma oportunidade de ouro, né? A hora que ele vê a foto dela na Primeira Guerra, que ele fica surpreso, era pra ele comentar, nossa, um imortal, parece o Hans, né? Eles perderam uma oportunidade de ouro. Ele é Batman há 20 anos, ele ainda não conhece o imortal Hans al Ghul. Perderam várias oportunidades de ouro, cara. Como não fazer o filme. Calados. Mas a coisa que mais me incomoda relacionada à Mulher Maravilha é que o filme sempre... Tipo, a única explicação que o filme dá é a única coisa que consegue matar kryptonianos é kryptonita. Aí o Lex Luthor faz lá aquele negócio de cortar digital e tal. E aí, do nada, aparece a Mulher Maravilha na luta. E aí, quem lê quadrinhos sabe que mágica também afeta kryptoniano, né? Já que mágica não tá presa a nenhuma lei. E a espada da Mulher Maravilha é mágica. Ela vai e simplesmente corta o braço do Apocalipse. Mas, tipo, em nenhum momento isso foi explicado, sabe? Tipo, ela não tá com uma espada de kryptonita. Ela chega e corta o braço dele e foda-se. Não, e tipo, além de não explicar pro público que não conhece... Tipo, porque eles mesmos... Porra, ela cortou o braço, por que ela não enfia ela no peito dele? Pois é, por que pegar aquela porra de kryptonita de novo se ela cortou o braço com aquela espada? E mesmo que fosse pegar a kryptonita, porque não foi ela usando a kryptonita. É muito idiota, cara. Porque não dá pra a única pessoa que age como herói no filme. Eu adoro como a gente consegue fazer qualquer assunto vir e falar mal de Batman vs Superman. E aproveitando que está nesse assunto, cara, vai tomar no cu, Ságio. Uma mensagem especial para você. E eu acho que essa relação da Mulher Maravilha com o Batman, com o Bruce, tá sendo mais mostrada, inclusive, nos teasers, né? Todos os teasers e trailers do filme da Liga da Justiça mostra eles dois todo brotherzinho, fazendo piadinha, escolhendo quem eles vão chamar pra Liga da Justiça e tal. Eu espero que essa relação seja bem mostrada, porque até o momento a única coisa que tem chances de ser bem construída nesse universo cinematográfico é a Mulher Maravilha, né? Pelos trailers que mostrou até agora, mostra que vai mostrar uma evolução dela. Eu não espero mais nada dessa uma notícia esses dias muito interessante que eles falam, né? Que no filme dela ela tá com um sotaque mais forte, porque é no passado, né? Então ela foi o primeiro contato dela com o inglês, tudo. Sim. Ela vai até com sotaque diferente.
Pô, legal isso daí. É um detalhe que a gente não esperava que a Warner fosse pensar. Né? Ah, mas a Warner pensa nisso, mas o roteiro ela caga, né? A Warner pensa? É. A gente não pensava que a Warner pensa. E eu acho que com isso a gente já encerra então o nosso programa com... Puta, a gente começou tão bem, né? E acabou com Batman vs Superman. Que merda. Não, a gente começou com a Mulher Maravilha secretária. Ah, é verdade. A gente não começou tão bem assim. E acabou com ela sendo a única personagem decente do cinema da DC. Cara, começou mal e terminou bem, na verdade. A gente foi numa escalada. Foi uma escalada. Então a gente começou mais ou menos, deu uma escalada e caiu de novo. E é isso aí. Vamos encerrar com os jabás, então? Vamos começar pelo Roberto hoje, que sempre é o Bud que começa. É porque o Bud é a lista mais longa, né, cara? Se vocês gostam da besteira que a gente fala aqui, também tô no meu canal, A Hora Suave, youtube.com/Hora Suave, onde a gente fala de seriado, quadrinho, filme, videogame. E a gente tem vídeo toda terça e toda quinta, e também publicamos conteúdo na nossa página, facebook.com/Hora Suave. Curtam lá, compartilhem e assinem o canal. Bud, seus jabás. Mundo Comics no site www.mundocomics.com.br e também no Facebook, que é facebook.com/site Mundo Comics. E agora tem um pouco menos de jabá. Diminuiu a revista Mundo de Super-Heróis, todos os meses na banca, algumas edições especiais da Editora Europa também, sempre com minha colaboração, e a minha coluna no Mansão Wayne, que é o Cantinho do Harold, e espero conseguir fazer ela com mais frequência, além de colaborar nos top 5. E só. E André, quem quiser achar a gente nas redes sociais, onde que procura? Então, vocês acessem facebook.com/mansãonpodcast. A gente sempre tá postando bastante coisa por lá, né? Vocês já sabem, eu repito isso toda vez, mas não custa nada repetir de novo. Então, temos muita coisa sobre Batman e também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne. Sempre com bastante conteúdo, vocês podem sempre interagir com a gente, que a gente responde, a gente sempre coloca algumas coisas legais. E também tem o nosso site, né, não, Carlos? Que a gente tem sempre bastante coisa diferente por lá. Exatamente, a gente tem, além do nosso podcast, né, muita gente só ouve a gente pelo feed, então vale a pena visitar lá o mansãon.com.br, que tem colunas, tem entrevistas, tem quadrinhos exclusivos que a gente faz. Tem bastante conteúdo bacana, acho que... Então vale a pena a visita, galera. Tem coluna de todos os nossos colaboradores, tem coluna do Roberto, inclusive ele tá devendo aí uns reviews. Umas 70 reviews, mais ou menos. 70 reviews, mais ou menos, mas a gente vai fazendo. Infelizmente, todo mundo aqui é muito ocupado com suas funções de trabalhos, freelancers e etc., mas a gente se dedica bastante ao site, a gente está atualizando constantemente. Então, vale a pena visitar, que tudo ali é feito com muito carinho, com muito amor ao Batman. E é isso aí, valeu e até o próximo programa. Um abraço. Tchau. Tchau.